Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, vou ser o apresentador desse programa como sou em todos os outros. E hoje nós temos um convidado muito especial, principalmente de uma área completamente diferente que a gente já trouxe aqui. Mas antes, aqueles recados de sempre. O primeiro é: estamos em Vitória, no Espírito Santo. Chegamos aqui para gravar mais uma temporada de episódios e ano que vem pretendemos dobrar esse número, a gente chegar a pelo menos 10 estados. Se a gente finalizar como a gente está planejando até o final do ano, a gente vai ter chegado até 5 estados. E ano que vem a gente quer dobrar essa meta. Então, se você quiser ajudar o podcast Bússola Profissional, eu vou pedir para você entrar em contato com a gente pelo Instagram, Podcast Bússola P. Lá você pode mandar o perfil de um empresário, o perfil de um profissional que você goste, que você admira. E a gente vai entrar em contato com ele via viabilidade para participar desse programa. E se tudo der certo, você pode estar indicando o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. E o mais importante, que é para deixar bem claro, não precisa ser só do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Vitória. Como eu disse, a gente quer gravar com profissionais de todo o Brasil. E para a gente chegar em todos esses estados, em todas essas cidades, a gente conta com a tua ajuda, tá? E o segundo recado: você que é profissional da área da saúde, você que é empresário, que é advogado, que está querendo entrar no mercado digital e não sabe como, ou então já até tá, mas não tá tendo o resultado que espera, eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram Manuel Pacheco N. Lá você vai conseguir falar comigo, a gente vai trocar uma ideia e eu vou te auxiliar para começar do jeito certo. Beleza? E o último ponto antes da gente começar esse episódio, que eu tô com a voz um pouquinho embargada, tenho um resfriado, tá pegando todo mundo por aí, tô com a voz um pouquinho embargada, mas vou manter o nível aqui do podcast, principalmente com o nosso convidado. Que hoje a gente apresenta o nosso convidado, a gente vai conversar com o engenheiro eletricista e empresário Felipe Scarton. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Manuel. Como é que você tá? Tudo bem. Felipe, se apresenta um pouquinho para a nossa audiência, seja muito bem-vindo ao podcast Bússola Profissional. E a gente quer saber um pouquinho da tua trajetória, querer saber como é que você chegou a esse patamar de engenheiro eletricista e principalmente empresário, que a gente vai falar bastante sobre os teus negócios aqui. Então, Manuel, eu sou o Felipe Scarton, né? Primeiramente, pai da Antônia, esposa da Giane. Sou engenheiro eletricista, 6 anos formado, né? E empresário no ramo de energia solar. A gente ajuda várias empresas, várias famílias, né, a economizar, sobrar um pouquinho mais de dinheiro no final do mês. Então, a gente está nesse ramo de empresas de energia solar para trazer um pouco de conforto para todos, né? O empresário, o comerciante, a família, desde o pequeno até o grande, né? Não, a energia solar, né? Eu acho que é um dos ramos que eu mais vejo crescer no Brasil. A gente vai falar muito sobre isso ainda, mas primeiro eu quero falar muito dessa tua formação como profissional. Você se formou como engenheiro eletricista e eu queria saber como é que funciona essa profissão na prática, porque as pessoas não têm muita noção, né, do que faz um engenheiro eletricista, como é que é o dia a dia, como é que é ter uma faculdade dessa área. Por mais óbvio que pareça, elucida essas Sim. questões pra gente, por favor. Então, mano, o engenheiro eletricista, né? Ele trabalha em tudo que se remete à energia elétrica, né? Trazendo segurança, acessibilidade, em tudo que precisa de energia elétrica, né? Então, essa é a área que o engenheiro eletricista trabalha, né? Eu comecei lá atrás, vamos dizer, no ensino médio, tudo que trazia para a parte elétrica, eu tinha curiosidade, né? Aí depois, Gostava de tomar choque, né? pra falar a verdade, eu gostava, tá? Mas eu não gosto mais, não. Então, tudo ó, nessa parte do ensino médio lá, eu gostava muito da parte de engenharia. Pensei se eu ia fazer engenharia elétrica, engenharia mecânica. Primeiro vestibular eu fiz para engenharia mecânica, tipo, bem distante do que eu trabalho hoje, né? E no final acabei indo para engenharia florestal, cara. Tipo, Caraca. nada a ver com engenharia elétrica, né? Fiz um ano na UFES também. Tem 1 milhão de engenharias, né? Tem. As matérias básicas são as mesmas, né? Então eu fiz um ano ali de engenharia florestal, mas não curti muito. Mas aí conseguiu aproveitar algumas matérias para engenharia. Pior que eu não aproveitei. Não conseguiu? Não, porque tinha alguns detalhes lá. As matérias que eu conseguia aproveitar era do terceiro, do quarto período, eu só tinha feito 2 períodos. Aí fiz vestibular novamente, nem foi transferência. Só que aí eu fiz para engenharia elétrica, né? Caraca, legal.
Aí 2011, aí eu passei pro segundo semestre. Aí comecei em 2011 na UFES, ficamos ali um bom tempo, até reprovei algumas matérias, tá? Faz parte. Faz parte. A gente tem um choque de realidade, né? Sempre, Sim, sim. sempre estudei ali em colégio público, não estudava, mas também não estudava tudo que era necessário, Com né? Aí a certeza. gente só percebe isso lá na frente, né? Quando a gente precisa. A vida sempre cobra, É, em algum momento. até o pessoal brinca de vez em quando, fala, Felipe, tem alguma dica? Ah, na hora que você estiver à toa, cara, vai estudar mais um pouquinho. Mesmo que você já estudou, estuda mais um pouquinho, vai fazer diferença Eu lá na era o frente. dorminhoco da sala. E a vida cobra muito. Eu Ah, era o dorminhoco, eu era o cara que tava ligando pra muita coisa. E na hora que vinha a prova, que você tomava o choque de realidade, você falava assim, cara, devia ter estudado mais. ó, um dos meus melhores amigos na faculdade, o apelido dele era Soneca. Foi um E do, apelido na época do colégio, na, cara. Soneca. na hora que você falou que dormiu um pouquinho, eu falei, lembrei dele na hora. Na faculdade eu nem dormia tanto, não, mas no colégio eu dormia bastante. E ele detonava nas provas, tá? É, cara era bom. Nossa, é. Eu aproveitei, colei nele pra estudar, né? É, lógico. Mas vamos lá, na parte prática, o que que faz, por exemplo, um engenheiro eletricista? O que que ele consegue agregar e melhorar na vida das pessoas? Vamos lá. Projetos, né? Por exemplo, algo que eu sempre toco no assunto quando a gente vai falar de engenharia elétrica é projeto elétrico residencial. Legal. A gente visita várias residências, várias empresas, e em relação ao projeto, a... nossas instalações deixam muito a desejar, né? Às vezes as pessoas falam, ah, não é necessário, meu pedreiro sabe fazer. Aí quando a gente chega para executar um projeto, tem que mexer praticamente tudo na parte elétrica. E aí quando a gente fala, ó, isso aqui tá errado, esse cabo tá mal dimensionado, esse cabo pode vir a esquentar e pegar fogo. Eu tenho um amigo que faz mais barato, né? É Tem sempre essa, exato. né? Nosso ramo, isso a gente escuta sempre, né? E infelizmente é cultura, né? Então, sempre que eu posso, eu falo com as pessoas, ó, projeto é muito essencial para todos, né? E é praticamente onde que a gente atua mais, né? Hoje. E também a parte de equipamentos, instalação deles, né? A parte de gerar energia, né? Então, vamos dizer, se a gente está aqui gravando, é graças a tem um engenheiro lá que está acompanhando e controlando toda essa o sistema interligado nacional, né? Um não, vários, né? Sim. Fora os computadores. Então, a energia elétrica hoje ela é essencial, né? É um país para se desenvolver precisa de energia. Então, e o engenheiro eletricista está presente em praticamente na geração, na distribuição, na transmissão e até mesmo no microfone. Então a gente tem que. São várias áreas que a gente atua, né? E cada detalhe faz diferença, né? É a qualidade do equipamento, a instalação, a proteção, a segurança. Eu falo muito em relação à segurança. Uma instalação bem feita traz segurança, né? E tem que ser acessível também em relação a custo. Não adianta só segurança e esquecer a parte financeira, né? Que senão dificulta para todos, né? É o que a gente mais vê ultimamente são os incêndios causados pela parte elétrica mal estruturada e mal feita, né? E quase sempre, não vou falar sempre, que a gente não pode generalizar, né? É algum erro de execução e de projeto. Um local que não tem um projeto, ou um local que tem um projeto, só que não foi executado conforme o projeto, né? Então, não adianta você ter projeto se não foi executado conforme o projeto, né? Entendi. E aí é legal entender o seguinte, como é que a engenharia elétrica, a gente entendeu como ela entrou na tua vida, mas como é que a energia solar ela entrou na tua vida? Cara, Porque do engenheiro eletricista o empresário que trabalha com energia solar tem uma distância bem grande aí. Como é que foi? tem. Essa história é longa, cara. Mas vamos lá. Vambora, que tempo a gente tem. Na faculdade, eu sempre brinco, né, que a gente aprende muito parte teórica. A UFES me ajudou pra caramba, me ensinou a estudar, a correr atrás do que eu não sei e tal. E aí, quando eu estava terminando a graduação, eu falei assim, agora, eu conheço bastante da parte técnica, teórica, né? Mas e E a a prática, prática? é. E a prática? Aí voltei para minha cidade, no interior, um final de semana. Eu morava em Vitória e encontrei um amigo meu da faculdade, engenheiro mecânico. Falou assim: Felipe, eu tô indo para São Paulo agora. Encontrei ele na rodoviária, eu chegando e ele saindo. Eu tô indo para São Paulo, tô instalando placa solar. Falei, você, cara, o que que você tá fazendo com placa solar?
Não, um amigo meu falou que estava precisando lá, tô querendo aprender. Falei, vou também. Aí ele, Vamos lá, não tô fazendo nada, vou não, eles estão aprender. precisando. É? Eles estão precisando. Só que é urgente. Eu falei, Mas era pra você fazer a instalação. instalação, parte prática mesmo. Aí ele me passou o contato do pessoal lá, que hoje o cara é meu sócio, né, o Legal. dono da empresa lá. Mas vamos chegar lá. Calma. Vamos chegar lá. Aí liguei pra ele e falou assim, ó, mas eu preciso pra semana que vem. E eu sei que você é engenheiro eletricista, recém-formado, mas é pra colocar a mão na massa, é pra subir no telhado, é pra fazer conexão. Falei, não, vambora. Só que eu tinha uma viagem no outro final de semana. Aí ele falou assim, só que eu preciso o mais rápido possível. Falei, não, vou fazer a viagem, eu chego na viagem na terça-feira. Na terça-feira eu tô pegando o ônibus pra ir. Cheguei lá na terça-feira, na quarta já tava com a documentação 100%, exame realizado. Na quinta-feira eu tava com capacete, Caraca. cinto, Se fazendo. dependurando em tudo quanto é lugar. Eu fazia muito parte elétrica no início, né? Aí tinha um técnico responsável, né? Ele falou assim, ó, é assim, você faz isso, você faz aquilo. Aí com 2 meses eu já entendia tudo ali da parte, vamos dizer, a parte inversor, conexão AC. Aí eu falei assim, ó, só que eu quero aprender do início ao fim. Ele falou assim, não, então agora eu vou te colocar para fazer a parte de telhado. Sabe como que ele fez? Ele chegou para mim e falou assim, Felipe, você vai subir com os 2 ajudantes, o projeto é esse. Ficou com uma dúvida em relação ao projeto? Não, que tá tranquilo, eu entendi. A parte teórica eu entendo tranquilo, né? Aí ele falou assim, então vamos executar. Falei, assim? Vamos executar. Aí na hora que começar a surgir as dúvidas, você me aciona. Caraca. A gente- Na fogueira, assim, ó, na Fogueira, na fogueira, vai fogueira. embora. Aí eu fiquei lá, vamos dizer, 10 meses, né? Aí, nesse período, eu já passei a ser responsável técnico da empresa, como engenheiro eletricista. Em 6 meses eu já era responsável. Com 7, 8 meses eu executava os projetos, né? Caramba. Eu fazia os Muito projetos, você saiu da homologava meu faculdade funcionário. praticamente um empregado já, né? Sim, sim, sim. E, tipo, não esperava, né? Eh, E aí, lá pros 11º mês, falei assim, ó, vou caminhar solo. Aí minha esposa trabalhava na multinacional em Cachoeiro, né? Aí a gente estava decidindo qual caminho tomar. Se demite, vamos abrir uma empresa. Foi É. praticamente isso, cara. Aí, tipo, a gente tinha 2 opções. Ou eu continuava lá, eles fizeram uma proposta para eu continuar, né? Aham, Que eu falei, ó, eu posso continuar, mas eu tenho que ganhar mais, né? com certeza. Aí eu vou ter que trazer minha noiva, que na época era noiva, nem noiva era namorada, só que tinha alguns anos. E É, existiam planos. existiam planos, com certeza. E aí foi conversando, aí falou assim, vamos voltar para Cachoeiro e vamos abrir uma empresa. Aí eu falei, nossa, será que eu vou ter coragem? Caraca. Aí o pessoal me incentivou, a minha namorada, hoje esposa, caminhou junto, a gente E abriu, sócia. aí E sócia, né? sócia. Sócia no amor e no trabalho, né? Aí a gente caminhou junto, abriu a empresa e hoje, graças a Deus, a empresa está caminhando muito bem. Em crescimento. Hum. E como é que é esse início? Porque, por exemplo, você falou assim, não, beleza, vamos largar tudo e vamos abrir um próprio negócio. Como é que é essa primeira fase? Porque a gente pode aproveitar o teu lado, obviamente, das tuas áreas de atuação, de uma maneira geral. A gente pode aproveitar o teu lado como empresário e entender como é que foi esse início de você abrir a empresa. Porque não é fácil você simplesmente chegar e falar assim, não, vamos abrir uma empresa, energia solar, vamos conseguir cliente, vamos sair pegando um monte de placa instalando no telhado dos outros. Explica como é que foi esse início. Vamos lá. A empresa em São Paulo, eu falo que teve um pouquinho de sorte também que a empresa lá era muito competente, tá? Legal. Ela trabalhava com equipamentos de qualidade, instalação de primeira linha, então todos os equipamentos, desde um disjuntor, a um cabo, ao inversor, ao Da modo melhor fotovoltaico, da qualidade. melhor qualidade para atender o cliente e principalmente um pós-venda, né? E aí eu comecei a observar que as outras empresas já não atuavam igual, né? Aí eu conversei com vários empresários em Cachoeiro, né? Eles sempre se queixavam em relação, tal empresa atende bem, e tal, mas deixa um pouquinho a desejar e tal. Depois que vendeu, esquece do É, cliente. falei, poxa, tem mercado. Então, se a gente conseguir trazer o que a gente pegou de melhor lá, colocar a nossa cara, eu acredito que pode dar certo, né? Então, eu acho que esse foi o principal gatilho, né? Pra gente conseguir abrir o primeiro negócio. Tem gente, inclusive quando a gente estava conversando antes de entrar nesse podcast, a gente estava conversando principalmente sobre o crescimento de empresas trabalhando com energia solar.
E aí uma questão em comum, sempre, em qualquer área que você entre é: "O mercado tá saturado. Ah, que o mercado saturou". Eu lembro na época que eu me formei em direito justamente: "Ah, o mercado do direito tá completamente saturado". Não existe saturação no mercado onde você entrega um serviço de qualidade, né, principalmente diferente da concorrência. Se a concorrência não tá fazendo, você consegue fazer, você consegue conquistar mercado rápido. Eu acredito que tenha sido o que aconteceu com vocês, né? Sim. Os primeiros clientes são os mais difíceis, né? Mas igual, a gente, pegando referência da empresa de São Paulo, eles vendiam muito por indicação. As Hum, vendas deles, principalmente, era indicação. legal. Que é aquilo que eu falo sempre, que é pós-venda de qualidade. Fazer a venda não é difícil. Na verdade, hoje, se você quiser fazer uma venda, você faz, levando em consideração preço, material, você consegue fazer. Mas o pós-venda traz a comodidade para o cliente ficar tranquilo que ele está com equipamento de qualidade, uma instalação que não vai pegar fogo. Qualquer problema ele pode te ligar para tirar uma dúvida, né? Então, a gente tem um pós-venda que responde o mais rápido possível, não importa se é sábado, domingo, lógico que às vezes pode atrasar um pouquinho, mas está sempre lá. Então, isso traz uma comodidade, uma segurança para o cliente, para ele indicar para o amigo, para o familiar. Então, a nossa ideia era sempre essa. Vamos lá, vamos captar os primeiros clientes. Depois de captar esses primeiros clientes, né? A gente Entendi vai da melhor forma. da melhor forma. Ah, ele está querendo algo a mais que não tem nem contrato. Se tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. Então, a gente captou esses primeiros clientes. Eu lembro até a gente captou um cliente, um senhorzinho em Vitória. Legal. Não foi indicação, ele chegou a gente. Não, deixa eu lembrar como que ele chegou. Ah, ó, escuta essa história. Teve um cliente, né, que ele fez um sistema com outra empresa e ela não estava satisfeita ó, sobre a parte estética, até o sistema até funcionava e tal. Aí ela entrou em contato com a gente, As achou nosso. placas toda dependurada, caindo. Não, você olhava pro telhado dela, não tinha alinhamento. Ah, entendi. E ela conseguia ver da rua, sendo que a do vizinho tava Bonitinho. alinhadinho. A grama do vizinho é sempre mais. A É. placa do vizinho é sempre mais bonita. Tinha cabos expostos. Aí ela ligou e tal, ela falou que estava tentando cancelar o projeto, Caramba. já instalado, homologado na concessionária com a Caraca. empresa anterior e queria contratar a gente, porque tinha visto fotos das nossas instalações, Pô, né, legal. no Instagram e tal. Eu falei, ó, vou ser bem sincero, vai ser bem difícil você cancelar esse projeto e tal. Mas eu fiquei conversando com ela, atendi ela, fiz uma visita técnica para ela, mesmo sabendo que dificilmente ela seria cliente, né? E nesse meio tempo ela indicou esse senhorzinho. Pô, legal. Senhorzinho, gente boa pra caramba. A gente fez a instalação pra casa dele e simplesmente ele indicou todos os parentes. Falou, ó, Caramba, legal. e todo mundo que chegava na gente, que a indicação dele falava assim, ó, me indicaram vocês e ele falou que eu posso ir tranquilo. E ele é um pouquinho enjoado pra contratar serviço, né? Então, se ele falou que pode ir, eu confio. E ali foi a nossa virada de chave que eu falei, é isso que a gente tem que atender. A gente tem que atender com excelência. E olha como é que são as coisas, né? Um cliente que vocês atenderam bem fez com que vocês conseguissem pelo menos 6, 7 indicações ali, no mínimo. Ó, eu tenho um local aqui em Vitória que ele indicou um cliente. Aí é uma rua. Esse cliente foi indicando os vizinhos. Aí o vizinho foi indicando o vizinho. É uma rua fechada, tem 8 casas. Uma é alugada, então não tem energia solar. As outras E todas. uma já tinha. Todas as outras 6 Legal. são da Gera Mais Engenharia, né? A Hum. instalação, o projeto, e veio do cliente satisfeito lá atrás. A Então, tua empresa é a Gera Mais Engenharia. Gera Mais Engenharia. Eu nem falei, né? Eu sou sócio fundador da Gera Mais Engenharia, né? Junto com a Giane, né? E também Essa depois. foi a empresa que vocês fundaram lá atrás. Isso. Entendi. É. Já tem quanto tempo, mais ou menos, de existência? 6 anos. 6 anos. É. Legal. É E aí. ela atua aqui, vocês atuam em todo o Brasil ou atuam mais aqui em Vitória? Então, em determinados projetos a gente atua do Sudeste até Nordeste, né? Mas o foco principal é o Espírito Santo. Espírito Principalmente Santo. para projetos residenciais, comerciais pequenos. Projetos maiores a gente consegue ter um alcance maior. Por exemplo, a gente fez muitos projetos de execução de PE, que é Projeto de Eficiência Energética e Concessionária de Energia em São Paulo. A gente executava as instalações deles, junto em parceria com a empresa onde eu comecei a trabalhar, que era a Renew Energia, né? Entendi. Então, a gente executou vários projetos lá. Acho que foi em torno de 6 megas. Foram 3 anos de trabalho. Terminava um contrato, renovava outro. E pegou até na época da pandemia. A gente Caramba. trabalhando dentro de hospital. Loucura.
a gente ficou um tempo parado, né? Com certeza. Na hora que fechou, todo mundo fechou ali, a gente não vai trabalhar dentro do Mas teve um hospital, né? acréscimo no mercado de energia solar quando teve a. Assim que passou aquele primeiro. Aquele primeiro susto da pandemia, né? Porque todo mundo tomou um susto naquela época. Mas depois que passou esse susto, teve um crescimento no mercado de energia Na solar. verdade, logo após o susto, as pessoas estavam em casa, evitavam sair, começou a E aumentar a o conta consumo de de energia. luz aumentava muito. Exato, começou a aumentar o consumo de energia e a pessoa em casa começa a procurar melhorar a sua casa. Porque a pessoa não. Isso é muito legal, né? Desculpa até te interromper. Não, Mas a pessoa, ela talvez nem passasse tanto tempo em casa. E aí, de repente, ela passa mais tempo em casa. Pô, acho que eu preciso melhorar o ambiente que eu vivo, né? ela não via necessidade, por exemplo, de reformar a cozinha. Caramba. Foi numa época que, tipo, a parte de serviço para residência aumentou muito, porque as pessoas começaram a ficar em casa, começaram a ver essa necessidade e começou a solicitação em relação a esse serviço. Então, pedido para orçamento, fechamento foi muito grande. Muitos mercados cresceram na pandemia. A Sim, energia solar, aham, pelo visto, foi um deles. foi. E pegou a pandemia ali também numa época de mudança de regulatória, então foi um boom ali no mercado. Mas agora, a gente entrando, a gente falou, poxa, que muitas pessoas elas curtiram o serviço de vocês, que elas começaram a indicar. Mas por mais bobo e por mais simples que seja para você essa definição, o que que a energia solar de fato ela pode agregar na vida da pessoa que ela tem essa energia à disposição? O que que a pessoa ela consegue ter de benefício em conseguir aproveitar a energia solar? Vamos lá, aí a gente tem que separar residencial, comercial e industrial. Tem que separar os três. Vamos lá. Familiar. Aí eu falo que é onde que é quase uma obrigação, Jura? né? Porque hoje ela não precisa praticamente fazer investimento. Ela pode, às vezes, simplesmente trocar o valor que ela paga de conta de energia por um financiamento, ficar elas por elas e Só pegar que você tá pagando por uma coisa que vai ser sua, né? e com a garantia longa. Hoje a menor garantia dos equipamentos que a gente instala são 10 anos. Então, financiamento, vamos dizer que ela vai financiar ali em 48 vezes. 48 vezes, quase sempre a conta fecha. Trocar a conta de energia pelo financiamento mais o mínimo, fio B para a concessionária. Então, e vai trazer um conforto. Aí, às vezes, por exemplo, o pai ou a mãe vai falar assim, ó, controla o ar-condicionado para não gastar energia. Controla o ventilador para não gastar energia. Hoje a gente vai usar dormir todo mundo em um quarto para Aí de poder repente a light aparece, ó, a bandeira vermelha, bandeira aumentou vermelha. de novo. Então, aí você ganha conforto, segurança financeira, porque você tem previsibilidade que você vai pagar, e o melhor, economia. E eu brinco até com alguns clientes, né? Que são alguns clientes maiores, que eu falo que a energia solar paga as férias deles. Porque tem cliente que deixa de pagar R$ 1.000 de conta, para Cara, pagar, por exemplo, 200, R$ 250. Então, quando a gente leva ali no final do ano, se for botar na ponta do dá lápis, uma grana boa. mas beleza, falamos da familiar, né? Aí, de certa forma, o residencial. Agora vamos lá pro empresarial. Que aí você tem que ganhar competitividade. Tá, Quando a gente vai pro comércio, indústria, a gente sempre tem que ganhar competitividade. E a energia, a maioria dos casos, é um dos maiores custos com dentro certeza. da indústria, dentro dos comércios. E a gente consegue mitigar esse problema através da energia solar. Lógico que a gente não vai conseguir zerar a conta, né? Porque hoje a gente paga a rede da concessionária, paga iluminação pública, paga o mínimo, porém reduz e muito esse custo mensal, né? Ou seja, o empresário antes que pagaria, sei lá, 10 mil de conta de luz, vai passar a pagar o quê? Metade? Menos da metade? Menos, menos. Por exemplo, quem entrou antes de 2022, que foi o marco regulatório da geração distribuída, Aham. paga só ICMS, praticamente, da parte de rede. Sim, Quem entrou após, paga fio B, que é a rede, né? Que é justo, né? O cliente de energia solar, ele usa a rede. Ou sim. seja, a gente, como empresa, vai fazer todo o projeto, vai remeter para a concessionária, eles vão aprovar, aprovando, a gente conecta na rede e eles vão gerar muito mais durante o dia para compensar o que eles gastam à noite, É que né? eu tô falando light aqui, mas eu não sei nem qual é a
A de energia, a Então, empresa de vai energia. depender muito. Espírito Santo tem EDP Santa Maria, São Paulo a gente tem ali CPFL Hum. Piratininga, Paulista, Enel, EDP lá Enel, também. Enel, a gente É, conhece alguns, né? no Rio é Light. Na Rio é Então, Light, é mais e conhecido. cada concessionária é Cara, uma complicação diferente. exatamente. Eu falei da Light porque vira e mexe. Ó, a bandeira é vermelha, vai ter aumento, não tem jeito. Aí já era. Mas agora a gente indo pro lado industrial. Não sabia que tinha essa diferenciação entre a questão dos benefícios pro lado industrial e pro lado empresarial. Fala um pouquinho pra gente Então, disso. para o industrial, a maioria das vezes, eles já pagam demanda, né? Eles pagam uma demanda mensal para as concessionárias de energia para poder utilizar essa energia, não importa o dia, só tem horário, né? Tem demanda à ponta e fora a ponta. Por exemplo, o horário que tem o maior consumo de energia, que é das 6 às 9, a parte industrial é mais cara, principalmente a demanda ali e a energia para você utilizar. Então, o que que acontece? A gente trabalha Mercado Livre, que hoje é o Mercado Livre de energia, que você vai pagar o uso da rede para concessionário local. Só que a energia em si você pode contratar de qualquer Seja de comercializadora. uma usina hidrelétrica, Exato. ou então a própria, automaticamente, o própria energia solar, de certa forma. Isso. Aí então a gente, na maioria dos casos, né, a gente trabalha Mercado Livre, mais energia solar e ainda paga a demanda para a concessionária. Então a gente une os três, faz muita conta, é muita conta mesmo, tá? Para fechar. É aí que vem a parte da engenharia. Não, a engenharia tem que trabalhar firme. Eu até brinco lá na empresa, né? Quando acontece esses projetos, né? Aí o Felipe tem que ir para a mesa para ajudar a projetar, porque é mais complicado. Caramba, assim, você vai olhando, você vai entendendo. Mas automaticamente, pô, mais uma vez, eu quero reforçar conceitos muito básicos aqui para a gente entender. Hoje, por exemplo, para alguém conseguir aproveitar a energia solar em casa, vamos colocar no exemplo do cidadão comum. Ele vai contratar, por exemplo, a tua empresa, a Energisa Mais, Gera mais. Gera Mais. Vai contratar a Gera Mais. Depois que ela contrata a Gera Mais, você vai instalar esses painéis solares e eles podem ser colocados no telhado, no chão. Como é que funciona essa instalação? E aí, depois que automaticamente vocês conseguem isso, vai conseguir ser revertido para a conta de luz. Isso, vamos lá. Eles chegam até a gente, né, por indicação, ou pela internet, ou até mesmo pelo escritório, né? A gente faz um levantamento do consumo deles. Tipo, pega a conta de energia, vê a média dos últimos 13 meses ou até mais, e aí a gente conversa para entender também o perfil do cliente, fala assim: "Ah, você vai instalar mais ar-condicionado, vou colocar um trocador de calor na piscina". São itens que gastam muita energia, né? Então a gente dimensiona esses itens a mais e aí a gente faz um projeto em cima disso, né? O primeiro passo, depois que a gente assina contrato e tal, é mandar esse projeto para a concessionária de energia. Aí ela tem que aprovar. Ela tem que aprovar. Aí vai com a RT de projeto, tudo certinho, né? A gente tem que mandar os equipamentos têm que ter selo do Inmetro, tem toda uma burocracia que tem que seguir e é correto, né? Aí eles têm um prazo ali de 15 dias para responder. Nesse prazo, eles podem solicitar mais algum documento ou não. A gente dificilmente eles solicitam, porque a gente já faz um volume grande, né? Então a gente já pegou O jeito o da coisa. jeito da coisa de cada Mas concessionária. eles podem falar assim: olha, esse projeto aqui não tá legal. E aí reprovam o projeto? Se tiver dentro da norma da ANEEL, né, e da concessionária, eles não podem reprovar. Tá. Se ele fala assim, não gostei do desenho do inversor, não pode. Só que se estiver fora da norma, sim, tá? Entendi. E aí eles fazem uma análise da rede, que agora eles fazem análise da rede em relação à inversão de fluxo. Por exemplo, a casa do Manuel fica no bairro X, lá tem 70 casas conectadas no mesmo transformador, um único transformador, e dessas 70 casas, 50 tem energia solar acima do que elas necessitam, que enviem créditos para outro local. Que você pode gerar no local, Caramba, jura? pode gerar, por exemplo, na sua casa e encaminhar créditos para sua casa na praia. Só que ela tem que estar na mesma concessão, na mesma concessionária. Por exemplo, Entendi. Um é da Light, a outra é da Enel. Não dá pra não puxar tem uma de como. outra. Tem que ser a mesma, Legal. mesma concessão. Igual, tem EDP Espírito Santo e EDP São Paulo. Não pode mandar de uma EDP para outra. Tem que ser na EDP Espírito Santo, por exemplo. E E aí tá com um excesso ali de energia durante o dia. Aí eles fazem essa análise se você pode ou não injetar energia na rede. Não, isso é uma solução muito legal, até porque, pelo que você está falando, muitas pessoas, sobre a questão da instalação, muitas pessoas podem achar, pô, mas eu não tenho espaço para colocar o
o meu painel solar, eu não tenho como gerar. E aí você acabou de dar uma solução, né? Sim. De uma outra forma, você consegue gerar no lugar e conseguir gerar crédito para o outro. Aí a gente tem alguns clientes, por exemplo, que é um pai, 3 filhos já casados e tal. Uhum. Eles simplesmente têm uma única usina que envia crédito para todas as outras, né? Legal. Lógico que onde está instalado tem um consumo ali durante o dia que está gerando, está Sim, gastando, sim. então você não paga o imposto disso. As outras vão pagar o imposto, vão pagar o uso da rede, né? Só que é vantajoso, né? Você não tem espaço no telhado, ou se você mora em apartamento, por exemplo, eu moro no apartamento. Nosso escritório tem um sistema fotovoltaico que a gente encaminha para o meu apartamento, pro apartamento do meu cunhado. Então a gente é acostumado a pagar só praticamente o mínimo mais uma quantidade de imposto ali para a concessionária. É até legal falar isso, né? Que a gente acostuma a pagar pouco na conta de energia e gastar, não é gastar mais do que precisa, é gastar por conforto da família, né? A gente mudou de apartamento, deve ter um ano, e a divisão de crédito não deu tempo de entrar de um apartamento para o outro, né? Aí a primeira conta, R$ 890. Falei, nossa, acostumando Já tá tão acostumado a pagar uma conta de luz barata, R$ 120 né? que pagando. Aí, de repente, vem aquele R$ 800 e fala assim, meu Deus do céu, olha o que eu tô perdendo de não ter energia solar, né? Aí eu até comento com meus clientes, um mês que eu fiquei sem, eu fiquei praticamente maluco, né? Então, vale muito a pena. E eu acho legal até a gente falar sobre isso, porque você comentou agora sobre um caso de uma senhora que procurou vocês pelo simples fato dela não ter gostado da estética de como os painéis solares ficaram no telhado dela, etc. De uma certa forma, por quais outros motivos outras pessoas, de maneira geral, procuram vocês depois de já terem fechado com uma empresa e falar assim: não, não quero essa empresa, vou para a Gera Mais porque ela entrega isso aqui. Qual é o fator preponderante que faz com que elas escolham a Gera Mais e não as outras? Tem alguns, tá? Um que acontece muito é empresa, eles falam assim, eu vou te entregar 1.000 kWh mês de média. Aí você falou grego para mim. Quilowatt-hora é o consumo, Sim, né? sim, sim, É sim. a unidade de medida que a concessionária de energia faz a leitura lá no seu padrão toda uma vez a cada mês, né? E aí é em cima desse quilowatt-hora que eles vão fazer a cobrança. Mas pelo que eu tô traduzindo o que você tá falando, é uma promessa que não tem como ser entregue. Exato. Por exemplo, a gente pega às vezes o orçamento concorrente, que eles, faz um orçamento igual. Aí tá lá, tipo, 10 módulos fotovoltaicos, né? Para gerar 1.000 kWh mês, em média. Tem mês que vai gerar 1.000 porque são os melhores meses do ano, é janeiro, fevereiro, dezembro. Sol estalando ali. Sol estalando, radiação lá em cima. Só que vai chegar no inverno, esses mesmos painéis vai gerar 400 kWh mês. Então a média não vai chegar nem a 800, vai chegar a Que 700. foi aquilo que ele prometeu. Só que ele prometeu 1.000. Então, o cliente vai continuar pagando uma parcela de energia, por exemplo. E que às vezes talvez não compense tanto na hora de fazer esse projeto. Compensa, só que você gastou um valor, você poderia gastar um pouquinho mais e reduzir o máximo possível da sua conta. Que seria melhor no longo prazo. Porque, igual, todo mundo que investe quer ver sua conta o mínimo possível. Com certeza. Aí você vai investir para continuar reduzir só 40%, sendo que você poderia reduzir 80%, né? Então, são esses detalhes que o pessoal, depois que fez a instalação, procura gerar mais engenharia. Estética, também qualidade de equipamento. É igual, tem muito equipamento ruim no mercado, Manuel. Mas muito. Ainda mais agora com essas taxas de importação cada vez mais altas, né? As pessoas vão simplesmente optando pelo mais barato. Ah, tá mais barato isso aqui no conjunto, deixa eu colocar isso aqui, vai dar o mesmo resultado. Às vezes não é isso que acontece. Funciona. Só que, igual, eu sempre brinco com o meu time comercial. A gente perde muito a venda por causa de preço. A gente trabalha com equipamento De alto padrão. de alto padrão. Eu gosto de comparar, às vezes, até com a Toyota, com o Corolla. O pessoal gosta muito de Corolla na minha região, que é um carro que vai te levar do ponto A ao ponto B sem problema nenhum. Dificilmente dá problema de manutenção. E se você precisar revender, é fácil. Então, eu falo que é um ótimo custo-benefício, Sim. mesmo ele sendo um pouco mais caro que os outros. Não adianta também eu querer te entregar a Ferrari se não for acessível, né? Então, eu sempre... Lógico, eu tenho todas as opções, não as mais baratas. Agora, do melhor custo-benefício até o top, a gente tem, né? Então, a maioria das vezes a gente apresenta o melhor custo-benefício do equipamento de qualidade, que não vai dar problema, que a gente conhece, a gente trabalha há anos.
né? Eh, e para trazer segurança em relação ao pós-venda, porque a gente preza muito pelo pós-venda. Isso é outra coisa que faz diferença em relação a por que as pessoas procuram a gente. A gente tem sistema, por exemplo, que tem 6 anos instalado. A garantia de serviço, a gente dá 1 ano. É prática do mercado 1 ano. Que é um disjuntor que queimou, dificilmente acontece, mas, por exemplo, se for dar um vazamento no telhado, não dá. Mas se for acontecer, vai acontecer na primeira chuva, segunda chuva, terceira chuva, que vai ser antes de 1 ano, né. Por isso que a garantia de serviço é 1 ano. Só que a gente continua acompanhando os sistemas, mesmo após esse 1 ano. Tem cliente nosso, tem 6 anos ali, que outro dia atuou o disjuntor. Aí o nosso pós-venda ligou para ele: "Opa, seu Francisco, tudo bom? Você tem como verificar lá se o quadro disjuntor do seu inversor, se ele desligou?" "Ué, como é que vocês sabem que pode ter desligado?" "Não, a gente acompanha até hoje e tal." Ele: "Ah, é? Ah, eu nem sei a senha mais do aplicativo, eu só vejo a conta chegar com o valor que eu pago." Aí ele chegou E é lá. exatamente isso que o cliente quer, né? Ele não quer ter nenhuma dor de cabeça, ele quer saber exatamente assim. Porque quando você tá vendendo, entre aspas, você não tá vendendo um aparelho fotovoltaico, você tá vendendo o quê? Ele reduzir a conta de luz dele. Exato. Ele vê o quê? Qual o resultado? A conta de luz dele sendo reduzida. Como você vai fazer para isso chegar? Quais são as circunstâncias? O que que você vai ter que instalar? Isso é mero procedimento e mero meio para que a conta de luz seja reduzida, né? Então a gente sempre disponibiliza o aplicativo para ele acompanhar a geração, acompanhar se tem alguma falha, só que aí o cliente vai olhar nos 3 primeiros meses. Depois que tá tudo funcionando perfeitamente, ele não vai olhar. E relativamente isso é bom, né, cara? Porque ele tá Lógico. tão tranquilo com o trabalho de vocês, fala: Uhum. "Eu confio na Gera Mais e". Aí ele chegou lá no quadro, voltando no São Francisco, estava desligado. Ele falou: "Nossa, se você não me liga, isso aqui ia ficar até chegar a primeira conta alta." E ele falou: "E eu tenho crédito acumulado." Por exemplo, você produziu muito mais no mês de dezembro. O que sobrou ali, você tem 5 anos para utilizar. Pô, legal. Então ele falou: "Até acabar meu saldo, eu só ia ver isso daqui 6, 7 E meses." aí era um tempo que ele perdia de 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 geração. geração. É, e querendo ou não, inversor parado, ele tá deixando de arrecadar dinheiro, porque hoje, por exemplo, o quilowatt é praticamente R$ 1. Então, vamos dizer, ele tinha uns 6.000 quilowatt acumulado ali, ia gastar os 6.000 e se ele precisasse depois ele não ia ter, né. Então ele falou: "Nossa, muito obrigado." Ele falou, Esse é um cliente satisfeito que não larga vocês, né. não, e o pior não, né, o melhor, Melhor. né, um dia depois ele indicou 2 clientes. Pô, legal. Tinha dado o disjuntor dele tinha atuado por causa de uma oscilação da rede, que pode ter vindo de dentro da instalação dele ou de fora. A gente entrou em contato só para ele armar o disjuntor, que não tinha problema nenhum, só tinha atuado como proteção, e nisso ele trouxe 2 indicações. Pô, legal. É por isso que eu falo, a gente preza muito pelo pós-venda, e o pós-venda tem que ter equipamento de qualidade. Se tiver equipamento de baixa qualidade, seu pós-venda fica muito caro, mas muito Porque caro. você vai ter que fazer uma manutenção para continuar entregando aquilo para o cliente. Porque quando você vende, vender é fácil, não é difícil. Se você não precificar correto, quiser competir com preço, você vai vender muito, né. Só que, vai ser saudável para sua operação, para sua empresa? Já são outros 500, né. Então eu sempre brinco com o nosso time comercial. De vez em quando ele fala: "Felipe, nosso preço tá caro." Ele "Tá caro? Você já viu o equipamento que a gente instala, você já viu o equipamento do concorrente?" "É, nosso preço tá barato." Ele falou, aí eu falo: "A gente tem que botar isso na cabeça do cliente." Eu sei que é difícil, porque o cliente não sabe que equipamento A, equipamento B, qual que é melhor, qual é pior. Então a gente tem que construir essa venda. Só que é muito mais difícil você construir uma venda quando o seu preço é maior do que o concorrente, né. Porque o concorrente vai chegar lá e falar: "Não, esse aqui é o melhor do Brasil." É o que acontece muito. É um inversor que a cada 2 anos ele vai parar 45 dias que vai pra garantia. Tem 10 anos de garantia, mas se ele para 4, 5 vezes nesse período, se ele te entrega ali 1.000 quilowatt mês, vamos dizer, né, vamos comparar, se fosse 1 A quilowatt, um real que R$ 1. você colocou, seriam Se mil ele reais. ele parou um mês igual essas garantias de equipamentos de uma linha mais inferior, vamos dizer, né, é no mínimo 30 dias que eles dão para o cliente para fazer a troca ou conserto do equipamento. No mínimo. Pode durar 90 dias. Então, já pensou se ele fica a cada 2 anos, 60 dias parado? São R$ 2.000. Às vezes é a diferença do orçamento nosso concorrente por causa de equipamento. E as pessoas, aí, às vezes, ainda vão pelo É. mais barato, É né. porque ela não sabe que aquele equipamento pode dar uma dor de cabeça para ela. Então, por isso que eu falo com o time comercial, a venda é construtiva.
E alinhamento de expectativa também, né? Sim, sim, Importante sim. pra caramba isso. É igual, quando a gente começa, né, a gente apanha um pouco. A gente trabalhou com algumas marcas hoje sempre são uma das mais vendidas para residencial no Brasil. Só que a taxa de falha é altíssima. Aí quando você vai colocar lá no final, na ponta do lápis, você teve um custo muito alto de pós-venda. A gente não trabalha mais com essas marcas, tem 4 anos e meio que a gente só trabalha praticamente com 3 marcas ali confiáveis. Que Que a estão gente sempre entregando um resultado que você possa confiar, né? não só isso, que se a gente precisar de um pós-venda, eles estão ali, né? Eles vão resolver o problema. Por exemplo, a gente tem equipamentos reserva no escritório para o nosso cliente não ficar sem energia. Aconteceu Pô, um legal. problema, a gente vai lá, coloca o nosso e vê se vai dar garantia, se o fornecedor vai mandar um outro novo, né? É, praticamente a gente não tem problema com isso, né? Mas esses dias teve um inversor que deu problema e realmente era garantia. A gente foi, colocou o nosso. Aí a gente tava ligou pra eles pra ver o que a gente precisava mandar pra eles mandarem a garantia. Ele falou: "Não, a gente já tá mandando outro". Pô, legal. Em 3 dias tava o equipamento chegou na casa do cliente, tirei o equipamento nosso, colocou o novo e falou: "E agora é só vocês me encaminhar esse que deu defeito, esse aí vai ficar aí". Novo, zero. O equipamento do cara tinha 4 anos funcionando já. O equipamento dá problema, Sim, né. normal. Lógico, a gente tem que buscar a menor taxa possível de falha, né. E o cliente ficou super satisfeito. Ele falou assim: "Nossa, peguei um equipamento novo e vocês resolveram muito rápido". E a empresa conseguiu resolver muito rápido. E aí eu, assim, estabelecendo como básico, o que que a pessoa ela precisa hoje para poder instalar energia solar? Um telhado? É assim a gente pode dizer? Pode ser telhado, pode ser uma área aberta, no solo também, eh, e padrão de entrada, né. Ela tem que ter um padrão de entrada que é a parte onde a concessionária de energia entrega a energia para o cliente, né, tem que estar adequado. Tá. E a instalação elétrica residencial faz diferença. Se ela estiver bagunçada, estiver mal feita, Você vai ter que ali refazer um pouco para poder é, encaixar isso, uhum. né? Porque não é que o sistema fotovoltaico vai trazer problema para a residência, pode ser que um problema de lá traga problema e quem mexeu por último é o culpado. É sempre isso, né? Vai Sempre, colocar sempre. assim: "Ah, mas foram os caras ali que fizeram energia solar que destruíram a minha casa", né? É, eu brinco com a equipe de campo, né, as equipes de campo que a gente mexe em 2 setores muito complexos: telhado e parte elétrica. E o último que mexeu é sempre o culpado. Com certeza. Então a gente fotografa tudo em visita técnica, tudo, tudo mesmo. Se tiver qualquer problema em telhado, a gente já passa para o cliente antes. Fala: "Ó, tem isso, isso e isso, a gente recomenda acertar isso antes e tal". Fala: "Ah, não, perfeito". Em relação à parte elétrica, a mesma coisa, né. Ah, o padrão não suporta. A gente nem apresenta projeto, tem que reformar padrão primeiro. A maioria dos casos já está preparado minimamente, né, mas se precisar a gente recomenda os ajustes, né. E aí também a gente vai para quesito de telhado, né. Projetos pequenos dificilmente o telhado não suporta o peso, né. Só que isso é algo para projetos maiores que faz muita diferença, a gente está vendo aí vários telhados caindo Brasil afora Eu vi por uma notícia na semana passada de um telhado que tinha caído por conta dessas placas, né? e cai, cara. Por Cai. que que cai? Porque a empresa chega, fala assim: "Ah não, as placas cabem no telhado, os módulos fotovoltaicos cabem no telhado". Encaixar aqui, se fizer um Ah, quebra-cabeça, dá tudo ali dentro. sem nenhum espaço de manutenção, mas cabe, né. Não tem nem lugar para o engenheiro fazer a instalação, ele fica Exato. assim meio de lado. E contra as normas, que as normas a norma atual, né, exige espaçamento para manutenção, de quantos em quantos metros, separação de módulos e tal, a gente segue isso na risca, só que voltando no telhado, laudo estrutural. Você vai fazer um projeto maior, o laudo estrutural é muito barato. Você vai contratar um engenheiro civil, lógico que eu falo que é muito barato em relação ao preço total do projeto, né. Por causa de um risco, você vai assumir um risco, vai dormir pensando nisso, qualquer evento fala: "Nossa, aquele telhado lá". Então, projetos maiores a gente sempre contrata um engenheiro civil pra fazer um laudo estrutural. Primeiro, um engenheiro civil independente, porque não é o Felipe que tá falando: "Felipe, pode instalar". É um engenheiro independente, civil, falou: "Ó, o telhado suporta, pode instalar". Até para dar uma, como posso dizer, a segurança para o vamos dizer que você vai me contratar para fazer um projeto grande num galpão. Tá? Aí Você eu tá fui quase me convencendo, até o final desse vou podcast conseguir, eu vou acho que conseguir. você me convence. É.
Aí eu cheguei Eu só não tenho lugar onde pra colocar as placas. e Por te enquanto é resolve. isso. Aí eu chego pra você e falo assim, ó, seu telhado suporta o peso. Vamos colocar tantas placas. Mas calma aí. Eu tô querendo te vender um negócio e tô falando que suporta. Será que suporta mesmo? Então, para esses projetos maiores, a gente contrata um engenheiro independente e fala assim, ó, o seu galpão suporta tantos modos, assim, ali sim, ali não, e a gente executa conforme o laudo do Até engenheiro porque isso civil. é mais até complicado no teu trabalho, porque aí no teu caso, o teu trabalho, para você conseguir fazer um bom trabalho, você vai precisar que outros engenheiros tenham feito um bom trabalho, tenham feito bons trabalhos ao longo da construção da casa, ali da construção do Sim, telhado, etc, né? então são alguns detalhes que fazem diferença em vários projetos, né? Lógico que tem projetos que a gente chega, a gente vê a estrutura do telhado, aí a gente pede primeiro se tem projeto. Tendo Claro. projeto, a gente entra em contato com o engenheiro, vê se ele previu, né, esse peso adicional no telhado. E aí fica mais tranquilo, né? A gente pede um e-mail, alguma coisa, para ele atestar que realmente suporta. Mas isso é algo que assusta o pessoal da Com energia solar. frequência. Então, eu tenho uma curiosidade muito legal. Assim, pode ser uma forma de você desmistificar alguns conceitos ou não. Estou descobrindo aqui com você mesmo. Obviamente, para você gerar energia solar, você precisa de sol. Você precisa do tempo propício. Então, tem alguns estados no Brasil que chovem muito mais e que, consequentemente, né, possam ter menos, como você falou, a Irradiação. radiação do sol. Alguns estados eles vão se beneficiar mais da energia solar do que outros. Sim. Por exemplo, as usinas de investimento, a gente pegar ali há 3 anos atrás, estavam indo Piauí, próximo da linha do Equador, que são os melhores lugares em relação à geração e em relação à irradiação. Só que Para gerar energia, porque Exato. para tomar aquele sol na cabeça, talvez nem tanto. Só que também tem um outro lado, né? O calor atrapalha a geração. Sabia dessa? Jura? Aham. Por quê? Porque atrapalha ele vai captar a irradiação Aham. e vai atrapalhar na hora que o módulo, né, os elétrons vão produzir energia, o calor atrapalha. Muito calor, calor em excesso. Então Tá. tem um meio termo. Irradiação sempre é ótimo. Quanto mais irradiação, mais geração. Só que muito calor atrapalha. Entendi. Então tem que ficar ali no. Tem que. Tem que ter bastante irradiação E calor e controlado. um calor ali É. controlado. Não pode ser aquele sol na nuca, aquele ali que você não quer nem sair, né? Entendi. Eu acho interessante também a gente entender por um outro caminho da questão da energia solar, muito ligada a esse meio empresarial. Hoje, quais são as dores que os empresários eles mais chegam falando assim: não, vou contratar, gerar mais por conta disso? Todas elas são por aumento em conta de luz ou existem outros motivos, existem outras opções que a pessoa fala assim: não, eu vou contratar, gerar mais por causa disso? Vamos lá, hoje tem alguns outros motivos. Falta oscilação da rede. O que que é oscilação da rede? Tensão muito alta, tensão muito baixa, frequência muito alta, frequência muito baixa. Eles procuram a gente para tentar ajustar isso, né? Para os equipamentos eletrônicos não sofrerem tanto. E aí que a gente entra com baterias, com os BESS, né? Para baterias de grande porte, para fazer esse controle da qualidade da energia, né? Então a gente tem sido procurado muito em relação às baterias, principalmente em São Paulo, né? E eu não cheguei a falar, eu acho que há 2 anos atrás, a empresa onde a gente começou, né, na energia solar, surgiu a oportunidade de adquirir um percentual. Ah, hoje vocês são sócios dessa empresa A também. gente é sócio, a gente adquiriu um percentual lá. E lá o mercado está mais maduro em relação às baterias. Lá muita empresa tem procurado a gente para controlar eh, oscilação de frequência, tem pico, queima equipamentos caros, né? Então a gente instala BESS para poder fazer esse controle, ter uma qualidade maior de energia, até mesmo para controlar a demanda. Por exemplo, tem certas empresas que a demanda nada mais é que o pico de energia que você pegou da rede, né? Então você vai pagar porque você chegou nesse pico aqui. Com o BESS, com as baterias, a gente consegue reduzir essas demandas, reduzir esses picos para ficar dentro do que está contratado e às vezes até reduzir esse contratado perante a concessionária, né? Então, a gente traz segurança energética, porque às vezes ele não pode ficar sem energia, mesmo que seja 10 segundos. A gente tem um cliente que ele trabalha com granito, né? Aí ele tem tipo um forno industrial que entra a chapa de granito entra dentro, e ali tem todo um controle de temperatura,
que tem esqueci o nome agora, que segura as placas, as Aham. ventosas. Então não pode acabar a energia, porque depois de um tempo as ventosas perdem a força, se for muito tempo, e a placa cai, e a chapa de granito cai e quebra, e a máquina também perdia a configuração, o que é uma loucura, né? Uma máquina de milhões, ela perdia a configuração, Se a energia se acabasse. se a energia acabasse. Ou seja, quando retornava, ela perdia, não sabia onde que ela estava, né? A primeira coisa foi colocar uma bateriazinha pequena para a parte de controle, né? Ele não vai perder mais configuração. Só que ainda tinha o problema das ventosas. Cada aí, foi onde procuraram a gente para instalar a bateria. Então é mais um exemplo É de mais um de exemplo. formas que vocês conseguem ajudar as outras empresas. E aí eu também acho legal a gente falar sobre uma parte muito importante que é a questão de sistema. Tudo bem que isso para o público leigo, assim como eu, pode não fazer tanto sentido num primeiro momento, mas quais são os sistemas, disponíveis hoje que vocês oferecem como, facilidade para empresas, para famílias, no caso, projetos residenciais, empresariais e industriais? Ó, o principal e o que sai mais, né, vamos dizer, né, que o pessoal mais procura, é o on-grid, que é o que a gente apresenta para o projeto da concessionária. Acabou a energia da concessionária, ele vai ficar sem energia, mas durante o dia ele vai gerar para sustentar ali a casa, a residência ou a empresa durante o dia e produzir a mais, né, para compensar o que ele vai gastar o período noturno ou o período que está com baixa geração. Esse é o que o pessoal mais procura. E aí tem o híbrido, né? O híbrido é o mesmo sistema, só que com baterias. Aí essas baterias vão Que foi ser esse exemplo que você acabou de dar, né? exato, essas baterias vão servir para um backup, primeiro caso, né, que seria ali, acabou a energia, as baterias vão, entrar para alguns circuitos, aí a gente vai modelar o projeto conforme o cliente vai querer, né. A gente pode fazer para a casa inteira, que vai aumentar o custo, porque você está colocando um banco de bateria grande, ou você pode colocar só para algumas cargas emergenciais, por exemplo, a gente coloca muito para iluminação, parte de cozinha, parte de sala, câmera, internet, portão eletrônico, quando tem. Então, você faz um sistema menor com baterias, a geração vai suprir todo o seu consumo. Só que a bateria vai suprir somente os circuitos que estão ligados no backup, que Entendi. são os circuitos emergenciais. E aí, nesse caso, foi como você falou, é muito mais importante você ter esse conjunto de baterias para preservar que algum aparelho queime, né, num pico de luz. A quantidade de processos, cheguei a trabalhar como estagiário no tribunal, né, por um tempo, na época que eu estava fazendo faculdade de Direito, a quantidade de processos que tinha com a Light, só com a concessionária, né, falando nome, que tinha contra a Light, só por conta de um pico de energia ter queimado uma geladeira, ter queimado, sei lá, até um videogame, Queima. 2, 3, 4, 5 mil reais de prejuízo é muita coisa, né, cara? Engenheiro eletricista curioso, né? Eu fiz a automação do meu apartamento inteiro. Eu que fiz. Aham. Automatizei a iluminação, coloquei algumas coisas de cortina, esses negócios. Coloca para Alexa, coloca pro Google, né? Aí, e essa automação é sensível à oscilação de frequência, de tensão e queima. Caramba! Só que, tipo, eu sabia, mas não tinha noção que queimava com tanta frequência, né? Moral da história, tive que adequar aquele circuito, colocar um backup com as bateriazinhas lá para não queimar. Acabou o problema. Eu botei uma bateria pequenininha só para a parte de automação, não queimou mais nenhum controlador. Não falei, nossa, se souber já tinha feito assim. Então é vivendo e aprendendo, né? Com certeza. E também tem o off-grid, né? O off-grid é quando não existe rede da concessionária. Acontece muito, por exemplo, a gente até fez um conhecido agora, ele tem pedreira no interior da Bahia. Área remota, são 18 quilômetros o local mais próximo que tem energia. As máquinas funcionam tudo com gerador a diesel. Eles vão na cidade comprar o diesel todo dia, vem com a caminhonete para abastecer o gerador a diesel, para Cara, funcionar as máquinas, para funcionar. Qualquer coisa funcionar, tem que botar no gerador. Aí ele falou, Felipe, como é que a gente resolve isso? Ah, vamos colocar uma bateria e um inversor off-grid, sem a referência da rede. Ele, mas vai ficar muito caro? Falei, depende. Você vai querer colocar quais equipamentos na bateria, né? Aí ele falou assim, não, vou colocar uma geladeira, vou colocar uma televisão, vou colocar a internet lá pro pessoal, compra uma Starlink, que não precisa de cabo, né? E o que mais ele colocou? Um bebedouro. Falei, é importante. E a gente fez um projeto pequeno, ligou na bateria e tá lá o pessoal, os colaboradores deles felizes pra caramba, porque agora eles têm energia para colocar o celular para carregar, a pô, internet legal. funciona sempre, né? Então, é praticamente esses três sistemas. Não, perfeito.
E aí você falou numa coisa desse conceito do caro. Uma coisa que eu queria trazer aqui, que eu acho muito importante. Esse conceito do caro, quanto tempo alguém que coloca energia solar, que fecha um projeto com vocês, quanto tempo esse projeto ele vai demorar para se pagar, para a pessoa falar assim, não, beleza, a partir de agora eu só colho os frutos, só colho os benefícios. Vamos lá. Quando você pega um projeto residencial, um projeto ali médio, né? É, tem projeto que se paga em 2 anos. 2 anos. Se Sendo ele, que tem 10 anos de garantia. a menor garantia que é o investor são 10 anos. Igual, se ele colocar um microinvestor, são 15 anos. E isso eu tô falando 2 anos, se ele pagar à vista, né? Se ele financiar, vai aumentar um pouquinho, que ele vai pagar os juros pro banco. O banco tá fazendo a operação para ele, né? É justo. Então aumenta um pouquinho esse payback, esse retorno do investimento. E agora eu vou para o projeto industrial. Eu vou aumentar um pouquinho, porque vai aumentar o tamanho do projeto. Eles pagam um pouco mais barato a energia, A economia também, de certa forma, é menor. maior. Vai ter, assim, a economia vai ser maior, só que o percentual é menor. Entendi. Então acaba que demora um pouquinho mais para se pagar, só que o valor mensal e depois o anual, 2 anos, é muito maior, né? Então faz muito sentido para as indústrias, para os comércios. De maneira geral, então, vai depender de projeto a projeto para demorar para se pagar. A gente já teve um projeto, desculpa te cortar, Não, à vontade. mas é que foi até um pouco surreal, né? A gente conversou Jura? lá no escritório. Era um projeto médio, aí o nosso colaborador lá construiu toda a venda e tal. Aí na hora que ele foi apresentar, ele tá apresentando, eu tava no computador um pouco distante assim, eu escutei. Ele falou assim, o payback tá de 1 ano e 7 meses, o retorno do investimento. Ele falou. Aí ele até parou e falou assim, nossa, acho que é o primeiro projeto que eu apresento que o retorno do investimento tá em 1 ano e 7 meses. Aí ele brincou e falou assim: se eu fosse você, eu já fechava agora, eu nem terminava a apresentação, porque retornar esse investimento em 1 ano e 7 meses é muito bom. Aí o rapaz fechou, né? Porque tem um projeto que a vida útil, por exemplo, a vida útil de um painel fotovoltaico é 30 anos. Caramba, não sabia disso. É igual os modos que a gente trabalha hoje, eles têm garantia de geração linear de 30 anos. O modo todo ano ele perde um pouquinho de eficiência. Então ele vai perdendo um pouquinho, só que ele tem que chegar daqui 30 anos entregando no mínimo 83%. Ou seja, é muita coisa. 30 anos. A garantia estrutural dele, né, são 12, mas a garantia de geração linear são 30. Então é um projeto muito longo. Trocar umas 30 vezes, umas 3 vezes aí durante a vida e tá Nossa, seguro. vale muito a pena. É igual eu sempre falo, né? Aí que tá. Você vai economizar agora 0,5% do valor do seu projeto, né? Num sistema que é para 30 anos, um período muito longo. De vez em quando o senhorzinho brinca. Não sei nem se eu vou estar aqui daqui 30 anos. Eu falei, não, você não tem que pensar assim. Você tem que pensar que você tá. Não importa se vai ser você que vai usar, se vai ser sua família. Você está adquirindo um sistema que vai te atender. Da Que vai melhor forma atender as tuas possível. próximas gerações também, Exato. né? Então, Isso é uma curiosidade legal, por exemplo, se alguém compra todo esse sistema contigo e essa pessoa ela decide se mudar, ela leva todo esse sistema com ela ou ela deixa naquela casa que ficou? a gente já teve cliente que falou assim: eu quero levar o meu sistema, eu vou pagar o serviço, né, para retirar e pagar um outro projeto no local novo. A pessoa tem que pagar um novo projeto. Porque o local para onde que ela está indo não foi homologado na concessionária, né? Então a gente tem que enviar outro projeto para a concessionária. Mesmo que é o mesmo inversor, mesma placa, o mesmo cliente, tem que encaminhar para a concessionária. Mas na maioria dos casos eu recomendo. Ó, combina com que valoriza o imóvel. Valorize muito, né? Esse é o ponto. Então, na hora que você for vender, fala assim, vão levar em consideração o fotovoltaico, né? Que vai valorizar o imóvel, você já vai entrar, você não vai pagar nem conta de energia. Você vai Que ele pagar o já tá mínimo. ali, já tá instalado. Não tem nem tempo Às vezes de a pessoa tá em dúvida entre 3, 4 imóveis, Faz mas diferença. esse aqui tem, você não vai pagar conta de As luz. pessoas às vezes acham que é conversa de vendedor, mas faz diferença. Por exemplo, você tem duas opções, você está indeciso, se um tem energia solar, a chance dessa pessoa comprar que tem energia solar é muito grande. Se o corretor utilizar esse argumento, ele vai comprar. Ele vende. Ele consegue vender É. para a pessoa. Porque, de fato, só de você ter essa oportunidade de não pagar, a gente sabe pagar umas pequenas taxas, mas você não pagar 700, 800, 900, dependendo da conta, já é um valor muito competitivo, né? E, por exemplo, se a pessoa ela quisesse trocar, por exemplo, pô, vou trocar o sistema, ela tem algum desconto, algum benefício? Ou então, não, mas vale deixar ali e fazer um projeto do zero. Quase vale a pena fazer projeto do zero. Tem como, tá?
não vai pagar equipamento de Tem novo. gente que é até um pouquinho mesquinha, de certa forma, né? De eu não querer deixar ali pra próxima pessoa, né? Não, é porque, tipo, tem certas pessoas que elas falam assim: eu conquistei aquele fotovoltaico, Entendi. o Aquilo sistema. ali foi meu. É meu, então eu quero levar Entendi. junto, né? Entendi. É, então faz parte também, né? Cada um reage de um jeito, e aí a gente tem que ver o que é melhor para o cliente. Com certeza. Eu sempre falo, ó, Você coloca as alternativas na mesa e decide junto com ele. exato. Eu vou trazer todas as alternativas, vou dar minha opinião, mas quem decide é você. Entendi. E outra coisa, se você falar que vai retirar cada parafuso e vai levar, a gente vai fazer isso para você, não tem problema. Então, quem decide sempre é o cliente. Eu acho interessante a gente falar agora sobre quais são os principais erros que as pessoas elas cometem ao instalar a energia solar nas suas respectivas casas, contratam uma empresa. Quais são os principais erros que essas empresas cometem? Ah, e agora dá para colocar alguns erros, tá? Primeiro, na hora da contratação, pegar referências. Se não tiver referência, eu não recomendo. E aí eu não digo só porque eu trabalho no setor, não, tá? Faz muita diferença. Por exemplo, tem pessoas que chegam na nossa empresa sem referência nossa. Veio pelo Instagram, pela rede social e tal. Primeira coisa que eu faço é dar uma olhadinha no nosso Instagram, no nosso site. Olha lá, tem vários cases, de instalações. E aí eu vou te passar uns 3, 4 contatos próximos para você ligar. Eles E já verificar. já me deram autorização. A maioria dos nossos clientes, quando eu falo, posso passar seu contato para se alguma pessoa quiser conhecer um pouquinho mais da empresa? Ele, claro, a maioria. Tipo, se eu perguntar, 98% autorizaram. Tem sempre um ou outro que fala, não gosto muito de conversar pelo telefone. Então, pega a referência, liga para um ou dois clientes para ver qual que foi a experiência deles. Aí eu sempre falo, não tô escolhendo os clientes que eu fiz algo diferente, não, Você tá? pode pegar outros casos É, ali. é padrão mesmo. Primeira coisa, referência. Pegou referência, como que a empresa vai entregar e prazos. Muitas pessoas hoje contratam o prazo da empresa para entregar 180 dias. Caramba, é bastante tempo. Muito longo. A gente tem a prática de entregar com 30 e poucos dias, só que eu coloco em contrato 60. Por que 60? São os prazos da ANEEL, né? Que Se é der algum reguladora. problema, não fugiu do contrato. Exato. E fora que se atrasar qualquer. Pode acontecer, por exemplo, a concessionária de energia fala assim: não, altera isso aqui no meu projeto. Então eu tenho tempo para manter dentro do cronograma ali, né? E outro detalhe importante é pesquisar um pouquinho sobre os equipamentos. Porque todo vendedor vai falar: o meu equipamento é o É o melhor melhor. E mais e barato. mais barato. Não, e tem isso ainda. Por exemplo, vou dar um exemplo do. Muitas pessoas vão na internet e falam assim: tal inversor. Inversor mais vendido do Brasil para residencial. Não quer dizer que ele é bom. Só quer dizer que ele é mais vendido. Quer dizer que ele é o mais vendido. Só que as pessoas argumentam: não, meu inversor é o mais vendido do mercado, ele é muito bom. Então, são coisas. O melhor é o que tem menos reclamação, né? Igual, eu levo muito em conta também o atendimento, né? Então, você vai. Eu uso muito o Reclame Aqui. Para Ó, várias coisas que a gente contrata e tal, que deixa um pouquinho a desejar e tal, eu uso o Reclame Aqui. Eu sempre falo assim: dá uma olhada no Reclame Aqui da Gera Mais, ou da Renew, que é a nossa outra empresa lá de São Paulo. Olha se tem alguma reclamação, vai no Google, olha lá as referências e também de equipamento. Não adianta um equipamento, tem 30% a menos de reclamação, mas eles não responderam nenhuma. Então a pessoa vai entrar lá fazer uma reclamação e fala assim: nossa, eles não respondem, para que que eu vou abrir reclamação? exatamente. Então Ou tem isso seja, ainda. também é uma empresa que, obviamente, você olha que ela não se preocupa com pós-venda. É. Vendeu, resolveu, entre aspas, não resolveu, mas disse que resolveu, e ela não consegue nem responder uma simples indagação, se assim a gente pode dizer, né? E aí você usou a palavra pós-venda, é outro detalhe que eu sempre falo para as pessoas, né, que vai contratar com a gente ou com qualquer empresa. Vê se tem alguma coisa no contrato ou se eles têm referência de pós-venda. Porque o pós-venda é a hora que você vai falar assim: eu tô com dúvida com isso aqui. Como é que eu vou resolver? E as empresas não resolvem. Elas esquecem que essas pessoas vão indicar eles para os outros, né? É aquilo que eu falei lá atrás das indicações. Então, são alguns detalhezinhos que tem que prestar bastante atenção antes de adquirir qualquer sistema. Não, perfeito. E aí, se a gente fosse colocar hoje, com o mercado crescendo muito, é até interessante saber se existem alguns incentivos governamentais para as pessoas colocarem energia solar. Você acha que está tendo esse movimento por parte do governo, de maneira geral? Na verdade, infelizmente, a gente não tem muito incentivo, tá? Não são incentivos, são É, é desincentivos. quase isso. Por exemplo, o imposto de importação. A gente tinha o ex-tarifário, né?
não tem similar no Brasil, produção similar. Então a gente era isento nos módulos fotovoltaicos, as placas, né, que as pessoas chamam, do imposto de importação. Aí caiu quase todos. Não estou falando de governo A nem B, tá? Sim, É, sim. é generalizado mesmo. Olhando como empresário. Exatamente. Então aí começou a cair. Aí era 9%. Os que caíram foram para 9, 9, não vou levar a vírgula, mas era 9, alguma coisa. Aí teve a reforma, foi para 25, depois para 35. Então faz bastante diferença na hora da família ali, né? Que trabalha todo dia, todo mundo trabalha para colocar uma energia solar para ter um conforto e ter um controle ali em relação às suas despesas, aumentou o custo para eles, né? Então são pequenos detalhes que fazem diferença. Que não são só incentivos, são É, desincentivos no governo infelizmente. para você colocar. E a gente é privilegiado, né? O Brasil, em relação à radiação, a gente tem uma ótima eficiência nos nossos sistemas fotovoltaicos, né? Aí a gente vai para eólico, no Nordeste, o Nordeste é perfeito, vários lugares para parque eólico. Infelizmente, a gente não tem tanto incentivo, né? Então, a gente está vendo as termoelétricas renovando contrato para queimar carvão, enquanto, por exemplo, um mês atrás, teve usinas solares no Nordeste desligadas, porque a gente tinha mais energia do sistema do que consumo Caramba, em determinados momentos durante o dia. que loucura. E a gente pagando bandeira vermelha. Estava pagando bandeira Ou seja, vermelha, a gente tinha energia sobrando. tinha energia sobrando e a gente pagando a energia vermelha por causa de escassez hídrica em relação à geração de energia. É complicado, cara. É complicado, esse tema é É complicado. bem Mas eu complicado. vi há pouco tempo, teve uma questão da regulamentação da ANEEL, né? Uhum. Ela mudou em alguma coisa, Ó, né? a gente chama que foi um marco legal, né? Em 8 de janeiro de 2022. Quem entrou antes de janeiro de 2022 com o projeto homologado não paga o uso da rede para concessionária de energia. Tem 25 anos, né? Nesses 25 anos ela vai ter o direito adquirido de não pagar o uso da rede. Ou seja, que o projeto foi feito antes desse marco. Exato. Aí depois disso, quem entra, né? Paga o uso da rede, que é a parte da rede da concessionária, que é justo, né? A gente Sim, utiliza sim, sim. o sistema deles, né? E está aumentando de 15% em 15% até chegar a 90%, 100% do uso da rede. Depois a ANEEL vai analisar se vai manter 100%, se vai fazer alguma alteração. Esse é o marco legal. E de vez em quando acontece algum projeto lá na Câmara, que eles, por exemplo, a MP 1003, né? Que é 130301, que eles estavam pensando em mudar algumas coisas, a mudar o direito adquirido do cidadão que já tem energia solar, que é uma loucura, né? Isso. É, A é, insegurança jurídica nesse país é uma é, loucura. é. A insegurança jurídica é muito grande, infelizmente. E aí as pessoas ficam. Falam assim, Felipe, o que que tá acontecendo? Então, tô vendo um vídeo no Instagram que vai Aí acabar a começam energia aqueles solar, vídeos virais, né? que não sei o quê. Falei, calma, calma. Aí a gente liga para deputado, conversa, o pessoal do setor se une, né? Isso é legal que o pessoal do setor, o setor se une. É um dos poucos momentos, tá? Se une daquele jeito também, né? É. Aí conversa com o Farinha pouca, meu deputado, pirão primeiro. Sempre esse ditado. sempre, cara. Aí a gente conversa com o deputado, não, calma, isso vai sair. Isso aí é o... São aqueles sustos que a gente. É, Parece até que de vez em quando é só pra testar o povo. Ó, é. estamos jogando assim. O que vocês acham? Não, isso é absurdo, então tira. Daqui a 6 meses eu tento de novo. Aí joga mais um. E às vezes ajuda para desviar o foco da medida provisória que estão votando. Porque Exatamente. todo mundo, tipo assim, eu não gosto disso daqui. Só que isso aqui é muito pior. Então vamos bater em cima disso aqui. Se isso aqui cair, beleza? Acontece muito. É. E aí eu acho até legal, porque a gente falou muito sobre energia solar aqui. E eu acho interessante perguntar assim: você no teu dia a dia, você vive. Eu acredito que você deva respirar energia solar no teu dia a dia. A gente tava conversando aqui, o teu telefone não para de tocar, sua sócia não para de mexer no telefone. Quais são os maiores mitos que você escuta todos os dias sobre energia solar, que você tem esse espaço aqui pra desmistificar pra gente? Vamos lá. Essa semana viralizou um vídeo. Ó, Ah, olha só, hein? bom. Viralizou um vídeo que o sistema estava alimentando a casa sem energia da concessionária, que é a referência, Aham. e sem baterias. Só com as placas. Até funciona, alguns inversores híbridos e tal. Só que se passou uma nuvem, acabou o sol, acabou a energia. Sim. E o vídeo viralizou de uma tal forma que vários clientes mandaram mensagem: Felipe, eu quero colocar esse inversor. E a gente instalou desse inversor para várias pessoas, só que a gente não fez isso. Por quê? Por exemplo, você está ali alimentando ar-condicionado e mais algumas cargas. Vamos Aham. dizer que você está ali com 3.000 de potência.
e suas placas estão entregando 5.000. Então, tá tranquilo, você está com 3.000 de potência, a placa está até 5.000. Aham. Passou uma nuvem, caiu de 5.000 para 1.000. E cai mesmo. Passou a nuvem, Despenca. despenca. Então, todas as cargas que estão ligadas ali, o inversor vai desligar. Então, vai ficar liga e desliga. Não faz sentido nenhum sem nenhuma bateria. E as pessoas compartilharam um vídeo que viralizou e todo mundo pegou como verdade. É um mito, né? É igual outro mito em relação a pisar nos módulos. Ah, o módulo suporta o peso. Suporta o peso. Só que ali dentro, ele trinca, né? São microfissuras, né? E que não é barato o Não é módulo, né? barato. É um módulo para 30 anos. Você não está identificando o problema ali agora. Mas aquilo ali talvez vai gerar um ponto quente, que com o tempo vai dar problema, ou vai queimar o módulo, né? Queimar assim, deixar de funcionar, e pode ocasionar até fogo. Então, Suportar não é exato. não é incentivo para pisar, né? Não, e o pior, tem várias empresas no setor. As empresas mais antigas, então, é a loucura. Você contratar algum técnico, de que já tem experiência em outras empresas, é sempre uma dificuldade, porque às vezes tem alguns vícios que não faz bem para a sua instalação, né? E você explicar que fala, ó, o módulo suporta o seu peso, só que dentro ele pode ocasionar uma microfissura, vir dar algum problema, né? É, outro também é que energia solar não funciona em dia nublado. Funciona, ele não vai funcionar com 100% da eficiência, mas ele vai te entregar ainda A irradiação continua, né? exatamente, a gente tá claro, né? É. Então, são alguns detalhezinhos. Deixa eu pensar outro bem legal. São, de certa forma, são mitos que você escuta no dia a dia que você tem esse espaço aqui justamente para isso, né? Lembrei um agora, energia solar é tudo igual. Legal. Realmente, a ideia em si é tudo igual. Vem do mesmo sol, né? Vem do mesmo sol. Só que não necessariamente tem a mesma qualidade e Com vai entregar a certeza. mesma eficiência. Equipamento, serviço. Algo que é igual, eu sempre falo com as pessoas, por exemplo, tem microinversores, são inversores menores, né, que ficam debaixo dos módulos e tal, com a mesma potência, 2.000 watts. Tô dando exemplo. Aham. Aí eu pego 4 marcas. Inclusive tem até vídeo no YouTube de pessoas que já fizeram isso. Coloca o mesmo módulo, mesma inclinação, mesmo local, coloca lá e deixa um mês. Dá muita diferença de um Juro. equipamento para outro. E você vai olhar o datasheet, a eficiência é praticamente a mesma. Aí vai a experiência de quem já trabalha com isso há bastante tempo, né? É por isso que quando a gente começa, a gente apanha um pouquinho, né? Aquilo que eu Até falei você lá atrás. descobrir o que é melhor. Exato. Não necessariamente o que todo mundo tá usando é o melhor. Você O tem que ter inversor que eu atuado falei, nisso. né? O mais vendido do Brasil. Não entra, não vou citar marcas, não entra na nossa empresa. Se eles chegarem lá hoje e falar, Felipe, a gente vai patrocinar vocês e vocês vão pagar um inversor. Felizmente eu não quero. Não vale a pena pro meu pós-venda, pro meu atendimento, pro meu cliente final. A experiência, não vou entregar a Porque você experiência que eu perde a prometo. indicação, você perde a captação de cliente. É. Não vou entregar o que eu tô prometendo, né? Eu acho que, tipo assim, eu sempre falo com o pessoal, se prometeu, a gente vai entregar. Se a gente prometer, não importa. A gente tem dificuldade para, igual, aumentar o time comercial. A gente tem dificuldade. Porque, igual, a maioria das pessoas que trabalham com a gente começou com a gente. A pessoa não entendia nada de energia solar. A gente faz treinamento da NR10, NR35, e vai para campo, vai para escritório e vai acompanhar como funciona. Porque a pessoa tem que saber o que tá vendendo, né? Exato. Vai acompanhar e ver, tipo, vocês trabalham assim. Mas por que você trabalha assim? Você sempre tem o curioso que vai perguntar e tal. Então a gente prefere sempre moldar o colaborador para ele entender como que a gente trabalha para Com manter as certeza. boas práticas, Claro, né? com certeza. Eu tenho um exemplo muito bom de vendedor. Vendedor é complicado. Aham. Quando eu trabalhava na outra empresa em São Paulo, na Renew, a gente prestava muito serviço para a CPFL. Aí um dos vendedores lá vendeu um sistema, chegamos para instalar na casa do senhor, um casal, e não tinha ninguém em casa. Aí começamos a organizar, assim, só estavam os funcionários. Começou a organizar e tal, e eles colocaram o inversor no corredor da cliente. O inversor é uma caixa desse tamanho, que era um Fronius. Eu falei, gente, esse inversor vai ficar aqui mesmo? No corredor, que era onde que era o quadro de energia. Aí até liguei pro pessoal do projeto, falei, não, o vendedor alinhou com eles, é aí. Rapaz, chegou a dona da casa. Ela viu aquele monte de caixa naquele corredor e falou: Isso aí é o quê? Eu falei: Ah, viu só, ele vai ficar aqui, ó. Mas não vai mesmo. Botou a gente pra correr. Caramba. Aí liguei pro pessoal de projeto, falei: Ó, aconteceu isso, isso, isso. Ele, não sei o quê. Falei: Ó, cadê o vendedor?
que a senhora falou que o vendedor falou que era uma caixinha Já desse tava em tamanho, Maldivas, já tava em desse tamanho. Maldivas. Como que você explica? Teve que alterar todo o projeto. A senhora falou assim: eu não quero mais as placas. Não quero. Vocês podem levar tudo embora. Eu falei, não, calma. Fui conversando, conversando, até que ela acalmou. Ela falou: ó, não quero esse vendedor aqui nunca mais. Quem vai tratar, eu não sei quem vai tratar comigo, mas eu não quero ele. Porque ele foi conversando com ela, falou que era uma caixinha desse tamanho. E Uma não caixinha é, assim no cara. corredor, caixinha. Ah, mais ou menos assim, né? Uma caixinha assim, aí vai crescendo a caixa. Eu sei que, tipo, teve prejuízo, porque o cabo que ia gastar era muito pequeno, Sim. pouco, né, a quantidade. Ficou muito mais longe, teve que passar cabeamento, mas teve que bancar. Eu lembro também uma vez um colaborador começou com a gente do zero, né? E ele cresceu junto com a gente, né? Aí um dia ele errou um orçamento e eu fui fazer a visita esse dia. Foi eu e ele. Eu, sempre que posso, eu vou também em campo, vejo uma obra, faço Claro. uma visita. Nem sempre dá, Você respira energia é, solar. nem sempre dá, mas quando dá, eu tô junto, né? Aí chegamos lá, aí falou o preço, falou os negócios. Aí falou, tá fechado. Eu pensei comigo, esse preço tá meio estranho. E foi muito rápido essa venda. Aí chegamos no escritório, fui levantar o preço de equipamento. O preço de equipamento tava mais caro que o sistema vendido. Caraca, ou seja, vocês tomariam prejuízo só pelos equipamentos Tomaria comprados. não. Tomamos. Tomamos. Combinado é combinado. Ele falou, Felipe, o que que a gente vai fazer? Eu falei, ó, vamos instalar, ué. E o prejuízo vai ser nosso. A gente deu a nossa palavra, a gente vai entregar. Legal, legal a tua Entregamos. postura. Outra Mas pessoa provavelmente chegaria lá, ia não, arrumar um peraí, empecilho. não é bem assim, a gente vai precisar refazer o projeto, não sei o quê. Mas é aprendizado. Pergunta se ele errou algum orçamento mais. Não erra. Porque ele passou por Cuidado ali. agora é o dobro, né? É. O triplo. E aí, tipo assim, ele falou assim: agora sempre que eu vou fazer um orçamento, eu associo a potência e preço, pra ver se não tá muito fora. Pegou até algo a mais, né? Pra ele prestar atenção. Então é vivendo e aprendendo, cara. Não, pô, super legal. E aí eu queria saber, assim, você trouxe alguns casos aqui ao longo do programa, mas eu queria saber qual foi o caso que você acha que foi o mais transformador da tua empresa. Pode colocar, né? Hoje você também é sócio da outra empresa lá de São Paulo, mas na energia solar de maneira geral, ou então na Gera Mais, qual foi o caso que você acha que mais transformou a vida do teu cliente? Vamos lá. Transformou a vida do cliente, eu tenho um bom. O que, vamos dizer, que mais me seduziu como engenheiro eletricista, Aham. acho que foi o projeto do Pacaembu. O projeto do Pacaembu Solar, a RT, o projeto é meu. Ah, legal. Só que ninguém sabe, tipo assim, o que mais me faz brilhar os olhos, né? É uma senhorinha de Cachoeiro. Ela pagava pouco de energia, né? A gente conversou, ela comprou a ideia, a gente mostrou que ela ia economizar. Aí passou uns 6 meses ela me ligou. Felipe, tem como você vir na minha casa? Falei, nossa, aconteceu algum problema? Cheguei lá, tinha um cafezão, Manuel. Um cafezão mesmo. Felipe, esse café é pra você. Aí ela começou a contar a Esquisito. história. Cavalo. Não, É. calma. Ela começou, ó, eu não acreditava. Minha família toda ficou criticando porque eu tava gastando dinheiro com algo que não ia funcionar, que não ia trazer economia. Falou, tá sobrando agora o dinheiro da fatura de energia. Não tudo, né? Tá sobrando. Inclusive, tá sobrando até um dinheirinho pra comprar um presentinho pros meus netos. E ninguém tá reclamando mais nada. Mas isso tudo é graças a vocês. Vocês me convenceram, falaram que funcionava e funciona. Nossa, cara, esse dia eu cheguei em casa Realizado, né? realizado. É, ia tomar Porque banho até você feliz. alinhar a tua profissão e alinhar aquilo que você ganha a vida, mas beneficiando a vida de Sim. alguém, isso não tem preço. E é um dos menores projetos que a gente fez. Assim, Jura? quesito de quantidade de painéis, inversor. É pequeno o projeto. Porque realmente era Em um projeto. comparação ao projeto Pacaembu, por exemplo. Tipo, em relação profissional do Pacaembu tem muita relevância. Claro. Mas pessoal, o projeto dela faz muito mais parte de mim do que o Pacaembu, por exemplo. Pô, legal, cara. Super legal mesmo. Tem outros projetos legais que a gente fez, por exemplo, a gente fez um projeto de eficiência energética. Aham. A gente entrava com um projeto junto com a empresa de São Paulo, que é a Renew, que hoje a gente é sócio. A gente executava. A gente fez no Hospital de Câncer de Campinas, infantil. Pô, legal. Cara, o projeto foi muito bom, que ajudava a sobrar dinheiro para eles no final do mês para comprar outro. Mas pensa num projeto triste. Você vê aquele monte de criancinha tratando lá. Aí, do nada, a criancinha passando
por um monte de exame, sem cabelo, e ela rindo, brincando. E aí você fica triste por dentro, mas você vê a pureza Que o da teu criança, e né? você vê também que o teu trabalho tá tendo, né, um resultado Sim. que tá colaborando, né, para um mundo melhor, assim. É, mas é difícil. Esse projeto aí também foi difícil. Nossa, eu lembro, a gente tava em 5 executando, eu tava acompanhando de perto. Esse projeto deve ter uns 5 anos já, 4 anos talvez. Nossa, era uma barra, cara. E quando a gente pegava o carro pra ir embora, estava todo mundo Todo junto no mundo mesmo alojamento. A gente todo tinha mundo alojamento. chorando. Não, não chegou a chorar não, mas você via que o clima, o pessoal gosta de uma brincadeira e tal, mas você viu que o clima tava Mais mais pesado, né. pesado. Eu acho legal a gente falar agora o seguinte, a gente já falou sobre o diferencial, né, no início do programa, a gente falou sobre o diferencial hoje da tua empresa, que é a Gera Mais. Mas eu tô sabendo de umas novidades que vocês estão vindo aí, que pode ser um diferencial ainda maior. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas novidades aí que a Gera Mais tá Vamos trazendo. lá, a gente está trazendo junto com a Renew Energia. Na verdade, é um projeto que a gente está desenhando junto. É, o nosso sócio de lá, que é o Eduardo. Na verdade, o Eduardo é meu mentor, né? A gente Aham. começou junto. Devo muita coisa para ele. Quando surgiu a oportunidade de ser sócio, falei, nossa, Não pensou nem 2 vezes. como que eu vou ser sócio do Eduardo, né? Se a gente abriu a empresa, as nossas práticas, a gente se baseou nele. Aí surgiu a oportunidade, ele convidou, ele falou, ó, tal sócio está se retirando, eu gostaria que você fosse meu sócio. Eu falei, nossa, tem que dar um jeito de arrumar dinheiro agora. E aí a gente está desenhando junto agora, que é a Renew Recharge. A gente está vendo essa quantidade de carro elétrico. A gente não vai vender carro para ninguém, pelo contrário, né? E tá faltando, tá escasso, né? Postos de recarga rápidos. Tem muito recarga No Rio lenta. de Janeiro a gente quase não vê também, cara. Cachoeiro, por exemplo, só tem carga lenta, não tem nenhum carga rápida. Aí Já você vem para Vitória, tem uns 2, 3 postos que tem, no shopping tem, mas muito pouco, né? A quantidade de pessoas que tem que carga precisa, que né. precisa. Porque igual tem uma barreira muito grande em condomínio. Ainda mais condomínio que é fechado, garagem fechada, tem que ter toda uma parte de bombeiro, de segurança ali, né? Para poder fazer a instalação dos carregadores. Então, tem essa demanda, né? E a gente está trazendo. É um hub que a gente chama, que nada mais é que um posto de recarga para veículos elétricos, só que através de energia solar. Pô, legal, cara. Toda a energia vai ser através de energia solar. Se o local não tiver espaço, a gente vai produzir no local e enviar para o local que está consumindo, né? Então, a gente vai aliar energia solar com carregamento veicular. Não, e o mais legal disso é que o que a gente mais, vê as pessoas falando é o crescimento né, o aumento do número de carros elétricos, ele tem sido constante, mas a questão dos postos de recarga, de como você vai conseguir unir, um lado só cresce e o outro não tá acompanhando esse Não crescimento. tá. A gente tem alguns levantamentos, né? Tanto é que a gente vai trazer, vai abrir para investidores. A gente vai abrir se o investidor quiser. Alguns já assinamos Interessados. contratos. Alguns contratos. A gente vai lançar primeiro 10 hubs grandes em Jundiaí, junto com energia solar, né? E a gente vai lançar mais alguns no Espírito Santo. E aí a gente vai aumentar esse leque, né? Tem um plano aí ambicioso para até a metade do ano que vem a gente ter 1.000 pontos. O principal foco é Jundiaí e trazer para Cachoeiro e depois migrar para as outras capitais. Cachoeiro, Pô, legal, cara. Parabéns pelo projeto. Espero que dê certo e realmente é uma dor que está sendo. O aumento do número de vendas de carro e de consumo de carros elétricos tem gerado essa dor hoje no consumidor. Comprei o carro elétrico, vou economizar. Mas espera aí, onde é que eu carrego? Sim. Ah, vou carregar na tomada de casa? Não é simples Não assim. é tão fácil assim. E a É, pessoa só se dá conta depois que ela já comprou o sim. automóvel, depois que ela já fez tudo. E onde é que eu carrego? Eu lembro, deve ter uns 6 meses. Ligou, que a gente faz instalação também de carregadores, né? Igual, você comprou um carro que veio com carregador. A gente faz conforme a norma, porque tem norma específica. Sim. É, e garantia do carro, né? Que é importante. Por exemplo, carro da GWM vem no manual do carro, que a garantia da bateria só tem garantia se o carregador tiver DR tipo A, tipo A. O pessoal instala tudo DR normal. A gente juntou, então tem que seguir essas normas e a gente segue, né? E então as pessoas não estão preparadas para fazer essa instalação. Às vezes ela fala, vou instalar lá na minha garagem, no meu condomínio. Só que o síndico não tem autoridade ainda para liberar. Com certeza. Então aí tem que ir para assembleia. Foi para assembleia, se tiver 3, 4 ali que não sei por Esquece, quê, brecou. não quer carro elétrico. Não atrapalha em nada a vida dele.
mas ele não quer que o vizinho instale o carregador. Complicou, você vai carregar onde? Vai carregar no shopping? Não tem local. Você fica muito preso, né? Preso. A ideia do carro elétrico era te dar mais liberdade e economia, e você acaba ficando, né, de certa forma você até tem uma economia, mas você fica muito É. preso. É igual, a parte de mobilidade vai crescer muito nos próximos anos. A gente tem conversado com várias empresas do setor que estão investindo pesado agora. Vai crescer muito, mas ainda tem muito mercado para as pessoas abraçarem. Não, legal demais, cara. Né? Tomara que esse projeto dê certo, até porque vai ajudar muita gente. Mas agora a gente entrando numa outra parte do programa que eu acho interessante de te falar, o nosso programa podcast Bússola Profissional, a gente sempre traz aqui referências dessas áreas para futuros jovens profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, vendo isso. E hoje você está aqui como um engenheiro eletricista. Só que você, hoje, como referência profissional desses outros profissionais, a gente vai pedir para você dar um conselho e dar alguma ajuda. Mas primeiro eu queria saber, quem é a tua bússola profissional? Eu já imagino quem seja pelo que você comentou aí, Eu já até mas falei, né? quem é a tua bússola profissional de certa forma? Nosso sócio em São Paulo, É. que é o Eduardo. Ele é uma referência, com certeza, é a minha referência maior no setor. E não só como profissional, tá? Como pessoa também, aprendi muito com ele. Isso de a gente falar que se prometeu tem que cumprir. Ele foi a primeira coisa que ele uma das primeiras coisas que ele me falou quando eu cheguei lá. Ó, se a gente prometer que a gente vai entregar, a gente vai entregar. Não importa se cair canivete, a gente vai dar um jeito de entregar. Então, ele é uma referência, com certeza, minha referência. E agora você olhando para esses jovens que estão assistindo esse programa, engenheiros eletricistas, se você estivesse começando hoje, qual conselho você gostaria de ter ouvido lá no início? Conselho, vamos lá. Eu acho que empreender é difícil, né? Você vai errar Já muito. junta com a minha outra pergunta, É, mas e eu acho que você vai errar, mas você tem que aprender com os erros. Eu brinco que esse conselho eu sempre dou para as pessoas próximas. Você tem que aprender com o erro. Aprender com o erro dos outros é o melhor. Mas quando você errar, não é pra você baixar a cabeça e recuar, não. Você tem que aprender com esse erro e aproveitar o erro. Agora, se você continuar no erro, aí já não tem como te ajudar, foi né? que nem o teu colaborador que errou o orçamento, errou uma vez, tá tudo certo, É. acontece. Só não podia ficar errando vários orçamentos, senão a empresa ia à falência, né? Tem quem aguente, né? Mas eu acho que esse é o meu principal conselho. Você vai errar, aprenda com o erro. Mas você incentivaria todo engenheiro eletricista a empreender? Não sei. Vou te falar porque eu não sei. Porque, igual, tem empregos muito bons na área, tá? É igual, há uns 3, 4 anos atrás eu tive algumas propostas que eu balancei. Com a empresa já funcionando legal, porque eu conhecia as pessoas que trabalhavam no local, tinha referências, um bom salário. Porque quando você empreende, você não tem horário. Nem quero ver meu telefone quando eu sair daqui. Quantas ligações, quantos WhatsApps. É, Então, se tiver uma condição de conseguir um emprego estável, bem legal, e que você goste. Também não adianta trabalhar em algo que é bem remunerado, Sim. que você vai chegar em casa triste. Pelo menos eu penso assim, tá? Eu gosto de chegar em casa com a cabeça tranquila, é, bem tranquilo, e dormir, ver uma televisão, curtir minha família. Então, isso eu acho que faz diferença. Não, e assim, você acabou unindo os conselhos, né, do engenheiro eletricista e do empreendedor. Mas eu acho muito legal até a gente entrar nessa vibe do empreendedor, porque o engenheiro eletricista, como você disse, ele pode seguir o caminho da CLT, ou ele pode fazer um curso, ou ele pode, né, empreender também, acaba indo para esses lados. Mas pro lado do empreendedor, você lá no início da tua carreira, você falou que teve muita dificuldade para conseguir os primeiros clientes. Isso é até um conselho legal para quem está querendo empreender, que seja na área da engenharia elétrica, né, de maneira geral. Como é que a pessoa ela pode fazer para conseguir os primeiros clientes, as primeiras pessoas que gostem e que comprem o trabalho dela? Vamos lá. Hoje, rede social é o número 1. Você tem que mostrar seu trabalho na rede social. Ah, mas você não tem trabalho. Mostra você. Entendeu? Mostra sua cara, mostra que você está correndo atrás, que você está estudando, que você está lendo, está participando de eventos. Eu sempre falo, participa de evento, fazer networking, conversar com as pessoas que já estão no setor, que aí você vai começar a ver como que eles trabalham. Vai fazer um videozinho mostrando, falando sobre
tal equipamento, fala, ó, tal equipamento funciona assim, assim, assado. Lógico, você tem que saber como o equipamento funciona, Não né? adianta fazer o fake, né? Mandar o chat GPT, me explica aí como é que faz esse equipamento. Ele até vai te explicar, você vai até falar, mas na hora que o cara te ligar, você não vai conseguir acompanhar seu raciocínio, né? Então, entenda sobre o assunto, use a rede social hoje, tem que usar a rede social. Eu nunca gostei muito de rede social, por incrível que Você pareça. não gostava de aparecer, não? Não. Eu sempre falo, vamos gravar não. Eu não E o que te gosto. motivou a começar a aparecer nas redes O sociais? mercado exigiu. Hoje quem não aparece, infelizmente, não é visto, né? Então, tem que aparecer. Igual eu faço vídeo de vez em quando. Eu não tenho muito perfil de rede social, mas tem que fazer. Então, quem está começando, faça um vídeo, conversa com muitas pessoas do setor. Tiver a oportunidade, fulano trabalha no tal setor. Conversa com ele. Às vezes, igual muitas empresas começaram com a gente. Entraram em contato, falaram assim: Felipe, você faz projeto pra gente, faz instalação. Muitas empresas, tá? Legal. Eu tenho uns 2 clientes interessados, você me ajuda. E hoje são parceiros. Não é porque ele caminhou sozinho que eu vou abandonar ele, pelo contrário. A gente faz projeto para várias empresas até hoje, que começaram com a gente, Pô, legal. atuam na mesma região, e a gente, ou seja, a gente compete de vez em quando, né? Eu Mas falo tem que espaço pra todo mundo. tem espaço para todo mundo. Eu falo que tem que ser uma competição saudável. Eu sempre brinco com eles, ó, quando eu pego o orçamento de vocês pegam o meu, nada de leilão. É, Cada um faz o seu igual quer fazer e todo mundo sai ganhando. Porque se a gente começa leilão, quem vai levar o projeto também não vai ganhar, porque ele cortou toda a margem. com certeza. Então, às vezes ele cortou a margem a cortar a qualidade. Por É exemplo, porque não adianta só enxugar no preço. então são coisas que caminham junto, né? Tem espaço para todo mundo. É É só igual. você olhar a quantidade de pessoas que ainda não utilizam energia solar, né? E tem um levantamento, eu não vi desse ano, eu vi de 2024, 2023. Tem mais unidades novas. Unidades que eu falo é quem solicitou um padrão de entrada novo para funcionar. Tem mais unidades novas solicitadas do que projetos feitos para energia solar. Ou seja, Caramba! aumenta o número de unidades, mesmo o setor crescendo, crescendo, não conseguiu acompanhar ainda. Então tem. Quando você chegou de avião, Sim. você viu a quantidade de telhado que tem. Eu não Se tem reparo uma muito, placa. não reparo muito nos telhados, mas realmente não é muito. Você vê que realmente não é muito. Lá no Rio de Janeiro a gente não vê com tanta A frequência. gente trabalha no setor, né? A primeira coisa que a gente olha é o Olha telhado. telhado, né? Não tem jeito. Será que tem? É. Você olhou um galpão gigante e falou, nossa, que da hora. Oportunidade, hein? Bacana. Oportunidade. Será que é de quem? Então tem oportunidade para todo mundo. Não, legal, E aí perfeito. eu falo, voltando vou empreender, vou ser CLT, vou ser concurso, vai de perfil de cada um. É, tem Eu falo, gente que não tem perfil pra empreender. exato. Precisa daquela segurança, né? Preciso ter o meu salário igual ali no final do mês. Eu preciso desligar às 6 horas da noite e pegar às 8 horas da manhã no trabalho, desligar às 6 horas da É noite. igual, eu tenho amigos concursados que eles brincam comigo, ele falou, não quero nem saber quanto você ganha, mas eu não quero. Eu prefiro saber quanto que eu vou ganhar ali no final do mês. Previsibilidade. Previsibilidade, dormir tranquilo. Beleza. Hoje eu não saio para um concurso, né? Sim. Mas eu entendo perfeitamente quem é concursado e não quer nem pensar em empreender. É, o inimigo do bom empreendedor é um bom salário, né? É o que sempre Exatamente. a gente ouve isso com frequência. Não, mas eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre essa parte das redes sociais, porque você acredita hoje que a pessoa que ela tá começando nas redes sociais, essa tem que ser o único canal de aquisição de clientes dele? Porque eu gostei muito do que você falou no início. Você, no primeiro momento, você decidiu não optar pelas redes sociais. Você falou assim: vamos pegar poucos clientes. Depois que a gente pega poucos clientes, a gente vai entregar um serviço maravilhoso e a gente vai gerar indicação. Você acredita que a pessoa que está começando também, quais são os possíveis canais de aquisição de clientes que essa pessoa pode ter? Primeiro, conhece pessoas conhecidas. Você tem que aproveitar quem está ao seu redor. Quem gosta de você, quem já te conhece. Dá aquela primeira chance, né? Porque a prova social é difícil, né? Uhum. Ainda mais a empresa está começando, o empreendedor está começando. Então, se ele aproveitar as pessoas que estão ao redor, que já conhecem ele, não adianta o cara ser um picareta, né? Porque aí a pessoa não vai nem indicar. Com certeza. Mas conversar. Falar, ó, tô começando a trabalhar com isso, tô tendo ideia disso, tô estudando isso. Porque às vezes uma pessoa tá ali, no momento ela não sabe de ninguém que precisa do trabalho dessa pessoa. Só que daqui a uma semana ela tá conversando com outras pessoas, outro círculo de amizades, que tem alguém que precisa. Ó, fulano falou comigo que tá começando a trabalhar com energia solar. Ou tá trabalhando com gestão.
Então, aí vai direcionando. Esse é um ótimo canal. Parece que não, mas o boca a boca ainda funciona. Tá. Lógico, depois que você vai alcançar uma certa maturidade, você vai ter que migrar para redes sociais, vai migrar também para um tráfego pago. Por exemplo, a gente trabalha lá na empresa com um tráfego pago, né? Tem uma agência que faz esse serviço para a gente testou várias agências, nenhuma se enquadrava, porque a gente é um pouquinho diferente do mercado. A gente tem um preço um pouquinho mais elevado, mas por causa dos equipamentos, Sim. do pós-venda, da qualidade. Então, a maioria das empresas sempre pensava só em preço, 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 preço. E a gente testou várias, nenhuma funcionava. Parecia um cliente ou outro, vendia e tal, mas não era saudável pro dia a dia. Você via que era um negócio forçado. Até que a gente encontrou a empresa que a gente está hoje. A primeira coisa que eu sentei com eles na reunião, eu falei, ó, a gente não é o menor preço, a gente não vai ganhar só por preço, a gente tem que mostrar à autoridade que realmente a gente trabalha diferente, mostrar nosso pós-venda, então a gente tem que alinhar as expectativas. Ah, não, tranquilo. Ele falou, acho que dá pra gente trabalhar de uma forma legal. E aí ele falou, ó, nem tudo é preço, você tem que mostrar o seu trabalho, trazer em relação a qual que é a diferença desse equipamento para esse, porque seu cliente final não sabe. Então, são algumas coisas que você vai trazendo ao dia a dia ali na rede social, que lá na frente vai fazer diferença. E faz. Então, acho que rede social você tem que alinhar também expectativa e é todo dia. Não, eu acho muito legal essa tua visão, porque, por exemplo, as pessoas elas falam assim: ah, não, o meu negócio não funciona com rede social, é só o boca a boca. Aí tem outra pessoa que fala assim: não, 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 o meu negócio está funcionando só com rede social. E as pessoas não entendem o básico. É que você tem o máximo de canal de aquisição de clientes Sempre. possíveis. E aí, automaticamente, é aquilo. Vamos dizer que você esteja começando, você não conhece muita gente. Óbvio, vai seguir o teu conselho que você diz. Vai procurando as pessoas próximas, vai tentando conseguir alguns cases. Mas investiu mais no marketing digital no primeiro momento. Conseguiu os primeiros clientes. Aqueles clientes que você conseguiu com o marketing digital, se você conseguir entregar um bom serviço, vão virar clientes por boca a É. boca. E aí depois você vai conseguir um novo canal, você vai entrando em novas redes sociais, você vai entrando em novas formas. Tudo para quê? Para você estar sempre trazendo clientes para tua empresa, entregando um bom serviço, gerando indicações e é algo exponencial. E aí a empresa vai crescendo, né? Não, quanto mais cliente, mais indicações, desde que preste um bom serviço. Eu brinco que o pessoal, uma vez a gente contratou uma consultoria, nada contra, fala, a indicação não funciona que você não tem previsibilidade. Falei, vamos pegar meu CRM aqui e vamos ver se não tem previsibilidade. Primeiro, a taxa de conversão é muito maior, porque o cliente já tem a prova social, porque ele veio de uma indicação. E aí ele levantou e falou assim: nossa, praticamente todos os meses vocês fecham praticamente o mesmo número de projetos de indicação e só está aumentando conforme o tempo. Aí eu falei: ó, a gente tem esse número de projetos hoje. Mês que vem a gente tem essa quantidade mais do que a gente fez no mês. E sempre prestando um bom serviço pensando no pós-venda. Sim. Então ele é um cliente satisfeito. Então eu tenho que trabalhar esse cliente satisfeito, porque eu falo, se você trazer um cliente, é igual o time de futebol. Torcedor de futebol é fanático. Se ele virar torcedor da sua empresa, esquece. Ele defende a tua empresa com unhas e dentes. Exato. Se ele defender a sua empresa, ele vai vender para você. Só que como que ele vai defender a sua empresa? Você tem que entregar o que promete e sempre a mais do que promete, na verdade, né? Para ele te defender. Então, são alguns detalhes que fazem diferença. Aí eles até estavam falando, vamos fazer um curso de como alinhar quesito de indicações. É, é simples, não tem muito o que é curso. É sem entregar o que o cliente promete, que você promete para o cliente, e sempre que ele possível você atender ele. Parece mais fácil do que a gente imagina, né? O simples Mas funciona. simples funciona, é que as pessoas às vezes querem fazer algo muito complexo, Romantizar. e não é bem assim. Não, Felipe, perfeito. E aí, a gente já indo para a reta final, tem duas perguntas para te fazer ainda. A principal delas, nesse primeiro momento, é o seguinte: empreender no Brasil é um desafio para você? Com certeza. É igual que eu tava falando com meus amigos concursados. Aham. Às vezes a gente senta para tomar uma cerveja, ninguém é de ferro, né? E a gente conversa, aí eu falo alguns problemas, as dificuldades do empreendedorismo, né? Principalmente no Brasil, eu acredito que, por exemplo, a gente visitou a Alemanha em 2019. Na época eu estava começando através da outra empresa. Lá o governo garante, lógico, eles vão comprar essa Sim. energia,
por tantos anos. Ou seja, tem previsibilidade. Aqui a gente não tem previsibilidade. Zero. Zero. Taxa de Aí, o juros. que reina é a imprevisibilidade. Exato. Taxa de juros, nossa, é altíssima. Aí a gente fala, vou fazer taxa fixa ou taxa variável? Não, é difícil te dar uma perspectiva, uma previsão, porque do jeito que a gente está hoje, pode ser que caia essa taxa. Mas para mudar tudo, semana que vem, pouco custa, é muito difícil. Aí o exemplo que eu dei da taxa de importação. A gente estava com valores X, de um dia para o outro eles anunciaram. Então, vamos dizer, todo mundo correu, tinha 2 meses para comprar equipamento no valor antigo. Até que, vamos dizer, a gente não sofreu tanto, porque a oferta e demanda cresceu bastante, né? Então, mas é difícil. E aí é 13º, é férias, os colaboradores, igual na nossa empresa, na Gera Mais e na Renew, não importa o que aconteça, sempre primeiro são os colaboradores. Então, eles vão vir sempre primeiro. Não importa o que vai acontecer. Se você vai deixar de pagar um boleto, você vai pagar os colaboradores. São eles que movem a empresa. Com certeza. Então, e às vezes tem colaborador que não se adapta, né? Então, empreender é difícil. Não é fácil. Não é fácil, não. Eu acho que como última pergunta que a gente tem em comum aqui, é uma pergunta que a gente faz muito em comum a todos os profissionais que participam do nosso programa. E as pessoas, às vezes, elas podem entender como uma forma sensacionalista, mas não é. A ideia é entender um momento difícil que você já passou e como é que você superou ele. E aí, essa pergunta eu passo para você. Qual foi o momento mais difícil profissionalmente da tua vida? Momento mais desafiador, de maneira geral. Eu acho que foi quando eu colei grau. Virei Jura? engenheiro eletricista. Eu não tinha prática. Eu tinha teoria. Você não conseguiu fazer nenhum estágio ao longo da Eu faculdade? fiz estágio, mas eu fiz estágio em semafórica. Não era algo que eu queria. Foi um estágio que eu E aí, de consegui. repente, alguém fala assim, ó, vai instalar uns painéis ali no telhado, ali do Exato. nada. Meu TCC foi de energia solar. Pô, Olha legal. como as coisas foram caminhando junto. Eu gostava de energia solar, mas por onde começar? Vou abrir uma empresa sem ter conhecimento prático? Não tem como. Pelo menos eu não recomendo. Aí acontece aquela sorte, né? Aquela sorte. Sorte. Vamos dizer que foi sorte, né? Não deixa de ser, né? É. Mas eu acho que foi o momento mais difícil. Que você fica indeciso. Eu acho que é mais difícil até do que você decidir qual curso realizar. Porque quando você tá saindo do ensino médio, fala assim, eu vou fazer engenharia, vou fazer medicina, vou fazer... Esse é o maior, fazer... é a motivação do podcast Bússola Profissional existir. Eu acho que o mais difícil é quando... Lógico que tive amigos que fizeram estágio e continuaram onde que eles estavam no estágio. O estágio agregou muito para eles. Mas não foi meu caso, eu acho que não é o caso da maioria, tá? Tô falando da área de engenharia. Sim. Então ali é um momento difícil. Então vai aparecer algumas oportunidades e você vai ter que abraçar que você acha que se encaixa melhor. E o que eu acho mais legal é que nesse programa você desincentivou muitas pessoas a seguirem pela engenharia, Não, a engenharia engenharia elétrica. Mas, em contrapartida, você também incentivou outras pessoas a seguirem para o empreendedorismo ou para esse mesmo lado da engenharia. Você dá os dados, você mostra a realidade, a pessoa define se ela quer seguir ou não, né? É igual, a gente fala do percalço de empreender, mas é minha paixão, cara. Hoje eu não me vejo sentado somente no escritório projetando ou analisando o sistema. Não é mais para mim. Quando eu tava Tua lá na cabeça tá graduação... completamente moldada ao empreendedorismo. E na minha cabeça a gente conversa sobre 70 assuntos no dia, diferente. 69 são... 69 tem alguma coisa em relação à engenharia elétrica e não para. Não, perfeito. Felipe, sensacional o episódio, cara. Muito obrigado pela tua participação. A gente vai finalizando esse episódio. E pra gente finalizar, eu vou pedir pra você olhar pra aquela câmera ali e dar um recado pro pessoal, as pessoas que estão te assistindo, seus clientes que podem estar assistindo esse programa, ou futuros clientes. Dá um recado ali pra eles. A câmera é sua. Pessoal, é igual eu trouxe, né? O erro sempre vai acontecer, aprenda com o erro. Busque sempre referências, não importa se você vai contratar energia solar, se você vai realizar uma operação. Busque referência. A referência faz total diferença, né? E você que está decidindo, eu vou fazer engenharia elétrica, vou fazer engenharia mecânica, pegue também referências e pense, isso eu vou conseguir caminhar bem, eu vou chegar em casa depois de um dia de serviço, vou estar satisfeito. Então, não pensem só na parte financeira,
pense também no seu conforto, que faz total diferença no final do dia. E se tiver alguma dúvida sobre essa e outras áreas, podcast Bússola Profissional no Com YouTube, certeza. no Instagram. Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, cara. Valeu, Manuel. Quer dizer algumas palavras finais? Não, só agradecer pelo convite, né? Curti demais a gente conversar sobre, né? Quase 2 horas de bate-papo Quase sobre. 2 horas. Eu acho que eu nunca aprendi tanto sobre energia solar. E olha que eu tenho uns amigos que a gente fala sobre, mas, Sim. cara, a gente teve bastante tempo à profundidade. Óbvio que com eles a gente vai conversando sobre outras coisas, mas aqui, como esse espaço, a gente. Esse tempo de programa, a gente falou tanto da parte da engenharia elétrica, a gente falou também dessa parte da energia solar. Foi um tempo de qualidade, você explica muito bem, você vendeu muito bem a ideia aqui pra mim, eu só não tenho um telhado pra colocar, A gente mas vai mais pra resolver frente a esse gente problema. resolve isso. E agora, olhando pra você, nossa audiência, profissional, pessoa, empresário que tá assistindo aí até o final, pra gente encerrar esse podcast com o Felipe, aqueles 2 recados de sempre. Você que quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, eu vou pedir pra você entrar em contato pelo Instagram podcast Bússola P, ou então aqui no comentário desse vídeo no YouTube, deixar a sugestão desse profissional. A gente vai entrar em contato com ele, vai ver a viabilidade desse papo, e se tudo der certo, você pode estar indicando o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. E o segundo recado é você que é profissional da área da saúde, você que é advogado, que é empresário, que está entrando no mercado digital, ou que ainda não entrou e quer entrar, entre em contato pelo Instagram, Manuel Pacheco N, perdão. Lá eu vou conseguir te ajudar, vou conseguir te dar um direcionamento para você que está perdido, e aí futuramente a gente pode conversar sobre essa e outras coisas, beleza? Eu fico por aqui com mais episódio do podcast Bússola Profissional. Esse episódio sensacional com o Felipe sobre engenharia elétrica e energia solar. Fico por aqui e um grande abraço.